Você é abraço de Deus. Nossa, fundador. A gente começou com esporte, né? Futebol. Não, foi isso que eu tava vendo. Tem vários troféus, tem ali as camisas. Aí depois que a gente botou a biblioteca e depois outras ações, né? Nossa. Aí além da biblioteca tem um papo de mulher e a gente começou a segunda já com LGBT, a vivência. Papo de mulher é massa, porque já compartilharam aqui muitas histórias que aconteceu aqui, que vinha, foi pelo papo de mulher, né? Que teve essa percepção da demanda LGBT, né? As mulheres teve mulheres LGBT, todas as mulheres hétero, e perceberam que foi essa coisa, né? E refletindo na relação social da comunidade assim, né? Elas aí perceberam que são duas caras, todas estão sobre essa estrutura. Por que você fez isso? Mas aí, que eu queria me apresentar. Sim, bora. Eu vou fazer uma agora a gente começou mesmo, vamos conversar. Eu sou voluntária na comunidade de docente desde o ano de 2019, desde 2019. Só que eu morava nessa comunidade, e tal. E eu sempre fui uma realidade muito certa para muitas meninas, sabe, da leitura e tal. E a biblioteca lá sempre foi expandindo. Aí veio a pandemia, eu fim do mundo. Aí foi quando a gente começou a ter atividades pontuais assim, de ficar dentro de casa, mas tinha atividades que realmente dava com aquele foco na comunidade. Agora acho que tá chegando mais gente. Tá assim. Olá, boa tarde. Aí, nisso, eu decidi, não, agora eu vou e também para a comunidade. Eu entrei na universidade e aí eu sigo nesse caminho. Aí foi quando você falou de vocês, né? Não, por conta de porque também é uma forma Vou botar aqui, melhor lugar. Porque a gente trabalha com leitura infantil. Aí a nossa comunidade principal é sempre de 2 anos até 9, e aí infantil juvenil e poucas adolescentes. A gente está fazendo uma atividade com eles também para trabalhar e é a minha, é o que mais me apetece. Aí eu sou uma mulher laqueada. Venham pra roda. Aí eu sou uma mulher laqueada, sem filhos, via SUS. Aí acaba que essa é a minha luta da vida. E qual cuidado? 28 anos. E eu sou da lacadura com 26. Aí eu entrei Aí eu faço pesquisa lá na universidade. Eu já sou formada em administração, mas não me importa muito. Foi só uma parte que eu achei que valia muito a pena. Mas corrobora com o que eu sou hoje, mas não é muito bom, não. Aí eu faço ciências sociais, estou no período e venho fazendo pesquisa no programa de educação tutorial, mas eu nunca deixei de me conectar com a minha comunidade. Aí a gente mora na comunidade da Mangueira, mas lá é conhecido como Campo do Piolho. Então o nome já não é agradável, né? As pessoas acham que aquela população é suja, que o tráfico de drogas é muito na sua cara, que não deixa de ser verdade, mas o que a gente, enquanto biblioteca, vem fazendo é ter esse olhar para nossas crianças. A gente está avançando nesse contexto de análise de juventude, que é onde a gente tem menos contato, porque os próprios pais, eles se comportam um tanto como conservadores, não bolsonaristas, mas conservadores, assim, os tradicionais. O que está acontecendo aí? Mas enquanto no campo do educacional, a gente desenrola. Mas aí a gente percebeu que o índice de meninas iniciando a vida sexual é muito grande e é também na adolescência, só que na nossa rua, assim, da biblioteca, é mais a questão da iniciação sexual. E que a gente sabe que antes dos 14 anos, e na minha cabeça, antes dos 18, com cara de 30, é violência. Mas isso a gente está trabalhando na legalidade, então a gente sabe que até os 14 anos, menor de 14 anos, isso é crime. Então a gente tenta trabalhar também com o pessoal da UBS, que aí eu linko com a minha pesquisa voltada à justiça reprodutiva, para dar essa orientação a essas jovens. Só que ainda ficava nesse campo muito heteronormativo ou binário. A gente está aprendendo também, né? Nomenclaturas. Ficava muito homem e mulher, né? A gente não avançava muito. A gente não avançava. Aí foi quando o cara falou, Tony, a gente agora está no aprendizado. Então vamos se aproximar dos estudos LGBTQIA+, como também a teoria queer, porque é o que chega mais nos pequenininhos, né?
Porque a gente consegue perceber em algumas crianças algum trejeito, que às vezes não é nem trejeito, é o que ela é. É a dissidência. Só que aí você vê que a família acaba rechaçando aquela criança ou levando para a biblioteca como fica aí que ninguém vai ver. Como a gente também tem percebido que são crianças com alguma deficiência. Então, a gente está tentando fazer esse caminho, inclusive agora com a comunidade LGBT, porque chegaram 2 novos voluntários lá. E aí eles são gays. E aí eles ficavam falando assim, Cícera, vocês têm que aprender. E eu só ouvi, assim, bem naquela coisa meio antropológica. E anotando, Cícera, se vocês têm que aprender os termos, você quer que a gente vai aprender. Aí foi quando ela falou da cidade hoje, ela disse, não, eu vou. E é isso, não é tu, é Brasil, eu falo muito. Mas é que eu fiquei, meu Deus, eu tenho que falar. Ó, vocês chegaram agora, a gente começou e aí a gente tá se apresentando. E aí a primeira pessoa se apresentar foi tu, Anne. E aí a gente segue Vocês podem falar com nome, idade, o que faz, o que pode fazer, sei lá, uma idade. A gente segue a ordem da esquerda, né? E para a direita é igual. Exatamente. Não, é Fábio. A gente quer dar golpe. É, vê só. Sou Fábio, sou Rogério, sou passivo, sou comunicador da Rede e trabalho lá. Tem até um papel ali. E aí, sou publicado da Releitura, que é a rede da biblioteca faz parte, e foi esse vídeo também que está lá. Já conheci algumas pessoas aqui. Não não conheci agora. Então, eu sou o Guilherme, eu sou sou formado em História, eu agora no concurso e concluí o meu mestrado. Torçam por mim, porque tá certo, galera, até concluir até esse mês. E tive a experiência de trabalhar na biblioteca comunitária do terreiro que eu fazia parte. Né? E aí foi esse meu primeiro contato assim, com a biblioteca. E foi um lugar também que fez com que eu marcasse um pouco a minha saudade de sala de aula, porque eu tive contato com adolescentes, crianças, né? Quando ocorriam esses contatos, era algo assim que eu adorava. E estar perto de livros também, então era algo que me preenchia, né? Porque, como eu estava falando para o pessoal aqui, sobre a questão de empregabilidade mesmo para pessoas trans, principalmente se falando de escolas particulares, no meu caso, sobre história. Para trabalhar em escolas particulares é algo muito frustrante, porque você sabe que você vai se candidatar à vaga, mas muitas vezes você vai ser preterido por outra pessoa que não seja, né, da comunidade ou até seja, porque pode ser, sendo cis é o que importa, né, muitas vezes. Então, é isso. E eu estou aqui agora como colaborador na biblioteca da leitura. Ainda não estou de modo efetivo mesmo por conta da minha correria com a conclusão da dissertação. E é isso. Me chamando. Então, sou comerciante, mulher terreiro. Foi do lado do. Tem Terreiro de não, que eu não sei. Terreiro que eu faço parte. Uma cabocona dessa, né? Uma indiona. Não precisa É Bel, não tem. Fica lá no Subir Pacheco. Consegui sair. Cadê o Moro? Sair. Saí. Ah, é tudo. Bom, eu sou Fernando, eu sou extensionista pela Cabana, lá no Peró. Então, eu curso biblioteconomia, terminei esse ano. Bom, eu tenho 22 anos. Também colaboro muito na questão social. Eu
Bom, divido também, ao mesmo tempo que o Gui falou, né? A questão de trabalho, por isso que eu estou aqui, eu fui para a entrevista já com serviço comigo também, eu vi, assim como vocês, eu acredito, dividir esse momento, né? Esta proposta. E mas então, meu trabalho. Assim, Eu sou Yasmin, sou bibliotecária, trabalhei de 2018 a 2022 na leitura, com Cícera, com Fábio, com Stefano. E, enfim, agora eu trabalho na escola privada, que é uma outra relação, né, muito diferente, mas tento sempre estar perto dela, né, fazer um trabalho incrível. E estou muito feliz com os eventos desse final de semana. Foi incrível, parabéns. Obrigada. Sou Maria Gonçalves, né? Sou uma pessoa não binária, os planos são ele ou eu. Faço pedagogia, estou na junta esse ano. E sou indígena, parece que eu nasci. E tem, é isso, artista também. Bota tudo. Ontem, inclusive, teve um evento muito importante. Eu acho que é isso. Moro em Recife, mas sou do Janga. Boa tarde, Yabutimem. Sou Ayará, sou estudante de Ciências Sociais pela UFRPE. Me formo. Era para me formar esse ano. Na verdade, era para me formar em 2022, né? Mas é uma pandemia, mas eu me formo no primeiro semestre do próximo ano. Sou uma cajurunga, né? Que é como a gente chama as travestis dentro do nosso corpo, né? Que é uma identidade de gênero étnica que a gente ainda não nasceu de Caiane. E no processo de retomada, a gente, algumas travestis do corpo, né, fazem sua retomada a partir desse processo de retomada do gênero, né? Juntando a transição, processo de transição com o processo de retomada étnica nesse corpo encruzilhada, né, que a gente é aqui em 2024. Faço parte do interior de Jurema, né? Da Xuxa, que fica lá em Campina, né? Que também é liderada por uma travesti, outra cajuruna, né? Que é a Fê. Estou no Conselho Municipal, né? Também sou conselheira do Conselho LGBT da cidade de Recife. Inclusive, peguei alguns panfletos para trazer para cá, mas na peça ficou em cima da minha mesa. E eu vou mandar para a biblioteca na terça-feira via Uber e alguns adesivos para fazer uma positivação no ambiente de LGBTfobia. E não sei, acho que ficou muito dito, né? É isso. Então, gente, eu estava me apresentando antes, né? Mas eu vou para mim se justificar agora. Eu sou Jada, eu fui a pessoa convidada para estar aqui facilitando, né, esse momento. E trazendo um pouco a minha experiência. Essa grande referência da travesti que a gente tem na cidade do Recife. Para! Mas enfim, né, como vocês podem ver, eu sou uma travesti negra, moradora de Ibura, né, mas para além das questões identitárias, eu sou assistente social de formação. Atualmente eu pesquiso gênero em políticas públicas, faço uma pós-graduação na FIDAGE. E, enfim, desde a minha formação até aqui, né, eu caí no campo das políticas públicas, não foi nem algo que eu procurei, assim, foi algo que aconteceu. E aí, quando eu vi que era algo que para mim era bacana, que eu gostava, eu fui seguindo. E hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco com vocês essas minhas andanças, né, do universo do trabalho, e a partir daí vocês trazerem também as colocações de vocês e a gente trocar algumas ideias, né? A gente vai falar um pouco sobre trabalho e população LGBT, entretanto, a gente entende que quando a gente vai falar sobre trabalho, várias temáticas se cruzam, né? Então, a gente não só fala sobre trabalho e população LGBT, fala sobre trabalho em mulher, trabalho em pessoas negras, trabalho em pessoas com deficiência, trabalho em periferia, enfim. Todos nós vamos discutir trabalho a partir de um marcador, né? Não tem como a gente fugir dele. E, enfim,
espero que o momento seja bem bacana e que a gente consiga trocar umas ideias bem massas. E a minha primeira vez aqui na biblioteca também, estou super contente. Quer começar? Coisa? Se vocês quiserem, eu posso ir. Então falar, tipo, eu poderia falar sobre a trajetória como está fazendo a minha processação de trabalho. Eu posso começar falando sobre o processo aqui da surgiu, né? Boa tarde, bem-vinda. Sente Tá aqui com a aqui com a gente. gente. E se apresenta, a gente terminou agora de se apresentar, já foi a última, aí volta para você. Seu nome, sua idade. Faz. Tu é morador daqui, né, cara? Ajudou a fundar a carta para Oh, importantíssimo, então. Inclusive, o filme que eu falei era uma das personagens principais. Tá, massa. Então, tipo, essa ideia do projeto surgiu quando eu vim fazer aqui uma oficina de grafitagem com as crianças. Né? E aí eu fui começando a trocar, de fato, por Selma. Quem me chamou foi Selma, né? E a gente desenvolveu esse projeto aqui. É muito massa, muito massa. Assim. Pintou aí na frente, né, o mundo, que pintou inclusive para as crianças. Pouquíssimo foi eu que pintei ali naquele mundo. E aí, nesse processo de conversas com o Fábio e com o Selminha, né? Tipo, Selminha me apresentou o Papo de Mulher, que falou, né, sobre a proposta. Aí eu disse, e a galera LGBT, do Oficina Bonifácio, né? Tipo, quem são essas pessoas, onde elas estão os travestis daqui da Oficina Bonifácio, onde estão as sapatão, os transmasculinos, onde estão essa galera. E aí, a partir disso, a gente foi, tipo, essa ideia foi lançada ao mundo, né? E aí, a partir disso, a gente foi, tipo, deixou ela ali e não trabalhando nada, né? E aí, depois surgiu, assim, mais pessoas também pra gente continuar, né, a projetar, assim, o que seria disso, né? E aí, basicamente, é isso, assim, né? O Fábio se mostrou uma pessoa muito aberta pra colocar isso no jogo, assim, na prática, né? E aí, pronto, né? Estamos no segundo encontro agora, né? Teve o primeiro, e aí eu acho que a ideia mesmo é a gente ocupar mais e mais aqui o Bonifácio, no sentido positivo mesmo da coisa, né? Se apropriar dessas pessoas, que as pessoas se apropriem do projeto também, que as pessoas cheguem aqui, porque eu acho que esse projeto, tipo, eu não sou daqui, então eu quero que as pessoas consigam se apropriar desse lugar, né? Tudo que eu estou querendo propor, para que, enfim, se crie autonomia, se crie lugares de políticas públicas, que as pessoas tenham consciência dessas políticas públicas que existem, né? Então, basicamente, essa é a ideia, assim, né? E aí, juntamente com o Gui, com a Ará, a gente está continuando esse projeto, assim, e quem quiser mais somar também, né? Estamos sempre abertos a esse projeto. Talvez esse projeto também ele consiga ocupar outros lugares, mas eu acho que tipo, o processo principal é aqui no alto, porque ele surge aqui, mas eu tenho certeza que também seja possível a gente se colocar em outros lugares. Justamente isso aqui é um território, né? Todo mundo com uma comunidade, né? Então, pensar que a gente pode reproduzir isso também no nosso próprio território, né? Fazer um encontro da sua própria periferia, com a gente organizar e lá trazer esses debates que pra gente são muito caros, né? E acho que pode seguir. A gente irá fazer a ruptura dos caminhos e a gente complementar. Então vamos, né? Ó, preciso só fazer uma pergunta. Todo mundo que está aqui hoje desenvolve alguma atividade de trabalho? Todo mundo aqui, né? Não, trabalho. Estágio, trabalho. Estágio é trabalho. Estudar é trabalho. Ah, então sim, também. É porque há uma diferença entre trabalho e emprego, Ah, né? Aí, tipo, trabalho toda atividade que você desenvolve. Todo mundo aqui desenvolve, né? Mas eu acho que faz mais sentido, né? Pra gente ir tocando a discussão. Então, a proposta não é ser um espaço acadêmico, não, tá, gente? A gente está aqui para trazer as nossas experiências mesmo e falar um pouco sobre as coisas que a gente já viveu ao longo da vida. Né? E aí, para começar, eu vou falar um pouco da minha trajetória, né? Como eu estava falando antes, eu sou Jarda, né? Sou uma travesti, moradora do Ibura. E assim, para mim, por muito tempo, eu temia, né? O espaço de trabalho, o universo do trabalho, as ações dentro do campo de trabalho. Por quê? Eu aprendi, né? Foi me pedagogizado que pessoas LGBTs e trabalho são coisas bem antagônicas, né?
E aí, para mim, antes de começar a trabalhar, eu já temia o universo do trabalho. Eu vejo que as pessoas pensam muito assim, não, eu tenho medo de não conseguir um trabalho tal, eu tenho medo de conseguir remuneração tal, eu tenho medo de, não sei, não conseguir tal vaga. O meu medo era não ter nenhum trabalho, sabe? E eu ficava muito naquela, meu Deus do céu. Isso assim, antes do meu processo de transição, que sabe? Será que se eu transicionar, eu realmente não vou conseguir trabalhar? Será que eu só vou ter que fazer programa ou ser cabeleireira? Não que seja nenhum problema, mas é porque como se é uma pessoa travesti no Brasil, parece que essas duas profissões, elas são marcadas assim, né? Ou você trabalha com a indústria da beleza, ou você trabalha no campo sexual, né? E eu ficava, porra, mas eu não gosto disso, assim. Na verdade, antes de ser assistente social, eu sempre quis ser arquiteta, né? E assim, sou apaixonada por arquitetura, né? Meu segundo hobby. E eu ficava muito naquela, né? Quero ser arquiteta, mas eu ficava pensando, como é que eu vou conseguir fazer isso, né? Sendo travesti, porque eu não vejo nenhuma travesti em lugar nenhum, assim. A gente fala, não, a gente vê travesti na rua, a gente vê travesti nos salões. Nem na rua e no salão eu não via. Apesar do Ibura ser um território que tem muitas travestis, né? Eu não via meninas em lugar nenhum. Eu ficava naquela, meu Deus, será que eu vou conseguir minimamente terminar meu ensino médio, arrumar um trampo? E aí fui vivendo as coisinhas do jeito que eu queria, né? Quando eu terminei meu ensino médio exatamente com 16 anos. Com 16 anos, eu não tinha definido a minha identidade enquanto travesti, mas eu já estava naquele meu caminho de transição, né? Que aí você já começa a sua dissidência, já começa a mudar seu jeito de se vestir, começa a se comportar, sua cabeça muda, as suas relações vão mudando. E aí eu já ficava entendendo que para mim o trabalho ia ser uma coisa mais complicada, né? Eu lembro que assim que eu terminei o ensino médio, eu tinha na minha cabeça, eu não quero arrumar um emprego, eu não vou arrumar um emprego. E aí eu comecei a fazer um monte de seleção. Aí eu fui na Contax, eu fui na C&A, eu fui na... Como é aquela empresa que vende Netshoes, que vende calçados? Eu saí, onde tinha uma vaga de emprego, eu mandava currículo. E aí tinham sempre as seleções, mas eu nunca passava, né? E aí eu ficava para aquela, puxa, mas eu não sou uma pessoa tão qualificada assim, eu tenho só meu ensino médio, mas assim, eu fiz um curso de informática, eu tenho um negocinho ali, e nunca chamam, né? Esse dia chegou a C&A, aí a C&A chamou. Só que aí eu não pude, por quê? Quando eu terminei o ensino médio, eu ficava naquele limbo. Eu quero muito trabalhar por necessidade, mas eu gostaria mesmo era de estudar, sabe? Mas eu sabia que talvez estudar naquele momento não fosse possível. Assim que eu terminei o ensino médio, ainda estava na gestão Dilma, né, presidência do governo Dilma, e aí eu não sei se vocês lembram dos cursos do Pronatex, Sisutec, pronto. E aí, na época, abriu as vagas do Pronatec, né, a gente poderia fazer o curso utilizando a nota do Enem. Em 2013, foi quando eu terminei o ensino médio, eu fiz o meu primeiro Enem. Quando eu fiz o meu primeiro Enem, eu fui, fiz o Enem e usei a minha nota para poder tentar um curso no Pronatec. E aí eu fiz hotelaria, né, hotelaria e hospedagem. E assim, é engraçado, porque naquela época não fazia muito sentido para mim, só que hoje faz muito sentido, porque eu acho que esse curso de hotelaria e hospedagem, ainda que eu não esteja atuando nele, ele formou muito da minha personalidade. Assim, eu acho que os objetivos acabam dialogando um pouco com essas nossas vontades de trabalho, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de acolher, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de receber pessoas em casa, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de organizar espaço para as pessoas estarem, sabe? E aí eu acho que talvez essa vontade, esse desejo me levou um pouco para a área da hotelaria, da hospedagem, né? E aí eu fiz o meu curso, terminei o meu curso, e aí quando eu estava chegando no final, eu já ia começar a colocar os currículos para fazer os meus estágios, né? E aí eu lembro que comecei a mapear alguns hotéis aqui em Recife, e aí de todos, eu acho que o que eu mais gostei foi o Ibis, que era um hotel que não tinha uma proposta tão formal como esses grandes hotéis, como essa grande rede hoteleira daqui de Recife. Ele era um hotel que tinha mais uma pegada na época quando surgiu aqui em Recife, de ser um hotel de estadia curta, né? Que as pessoas passavam rápido, assim, era um hotel que tinha uma pegada mais jovem, então isso era o que me interessava muito. Aí peguei, cheguei a mandar currículo pro IB, só que bem nessa época, que estava no período de conclusão do meu curso de hotelaria, que eu fazia lá na Uninasal, eu fiz o Enem de novo, né? Eu lembro que eu tinha feito o Enem no terceiro ano por experiência, aí no segundo ano eu fiz o Enem valendo, e no terceiro ano foi quando eu fiz valendo mesmo, na minha terceira tentativa. E aí foi na terceira tentativa que eu coloquei serviço social para a UFPE, que era um curso que eu gostava muito. Na época, como eu falei para vocês, né, eu sempre fui muito fã de arquitetura, eu queria ser arquiteta.
Eu amava o universo da arquitetura até hoje amo, né? Até que eu pesquiso, assim, nós me marcamos no hobby. E nesse período, assim, de 2014 para 2015, foi quando eu comecei também a me aproximar dos movimentos sociais. Então, assim, até antes disso, eu era uma pessoa bem leiga mesmo. Assim, não tinha aproximação com o movimento social, não entendia nada do campo identitário, não era uma pessoa que era ideologicamente racializada. Então, assim, eu não sabia de nada em relação à raça, a gênero. Eu não tinha nenhum tipo de proximidade com essas discussões, né? Eu só vivia a minha vidinha de adolescente e queria ser feliz, ouvindo música no computador. Era. E aí, quando foi no ano de 2015, com esse movimento, né, eu sempre fui uma pessoa que dizia não tinha orgulho. E aí eu lembro que nesse ano, 2014, 2015, começou aquela bomba das meninas transicionarem o cabelo. E a galera começou a falar sobre transição do cabelo cacheado, parará. E aí, nesse processo de se aproximar dessa discussão do cabelo, foi quando eu comecei a conhecer o movimento negro, foi quando eu comecei a entender essas discussões raciais, assim, porque até então eu era bem por fora mesmo, assim, sabe? Muito por fora. Eu era muito fã de Harry Potter, pra você ter noção, né? Eu vivi esse mundinho. Aí, terminou, né? Que nesse processo de se aproximar, eu fui também entendendo os movimentos sociais, minimamente, fui me aproximando dos movimentos sociais. Eu penso que, para mim, a grande virada de chave foram as movimentações de 2013, né? As paralisações, a questão do impeachment, o Muda Brasil, que foi quando todo mundo estava na rua, né? O gigante acordou. E aí fui embora protestar, não sabia nem pelo quê. Mas aí, eu lá, ainda com o meu cartaz, vendo o povo na rua, aquela coisa toda, eu fui gostando daquilo. Eu disse, menina, que babado, isso é muito bom. E aí fui me aproximando dessas pessoas. Aí eu lembro que nesse dia dessa atividade, desse ato que a gente trabalha do Guilherme Pneu, eu fui vendo umas pessoas assim, que eu vi a galera pegando o microfone e tal, o que é esse? Aí eu, anotando. Anotei acho que umas 4 pessoas, depois fui procurar essa galera do Facebook, né? E comecei a disparar e solicitação de amizade. Aí na época, a Beatriz, que agora está candidata inclusive à vereança, o Camaragibe, na época a Beatriz já era estudante de serviço social, e algumas outras figuras assim que eu achei muito interessante, Joey Andrade, que agora não está morando mais aqui no Recife, está em São Paulo, formada em teatro e afins, que naquela época ainda não estava dentro do campo da academia, mas já estava na rua, né, gritando, fazendo as coisas. Aí eu, ai, que massa. Fui adicionando essa galera e fui começando a sacar o que essa galera falava no Facebook. A época do textão. Né? Então, assim, todo mundo era um textão, tudo era um textão. E aí, gente, eu sei que muita gente critica o textão, mas o textão me politizou. Assim, sabe? Foi o textão que conseguiu fazer com que eu fosse abrindo a cabeça para lugares que outrora eu jamais, enfim, pensaria. E aí, quando eu fui vendo essas pessoas que eu via alguma referência, assim, que eu gostava muito das ideias, eu fui vendo que algumas dessas pessoas eram estudantes de serviço social. Aí eu, o que é isso? Que curso é esse? Aí eu fui pesquisar, fui entender o que era a profissão, o que a pessoa fazia, como era a atuação dentro da academia, quais eram as cadeiras que envolviam o curso. Eu vi que era um curso que tinha uma discussão política muito grande. Eu não sabe o que é academia, quando a gente fala. Faculdade, as universidades, né? Universidades públicas. Isso, a gente coloca nesse lugar. E algumas privadas também, né? Mas a grande maioria das universidades públicas, assim. E aí foi quando eu vi, né, o curso de serviço social, disse, oxe, faz muito sentido para mim. Porque, assim, apesar de não ter contato com os movimentos políticos, eu fui sendo justiceira, eu sempre queria ser defensora de tudo e de todos, né? Então eu disse, não, eu vou fazer isso, é isso que eu quero, eu vou me jogar de cabeça. Aí deixei um pouco a arquitetura de lado. Eu lembro que nesse mesmo ano, minha amiga começou a fazer arquitetura na Nassau. Eu ainda fui com ela alguns dias, vi algumas aulas para ver se eu entendia que era aquilo mesmo. Eu falei, no momento, não é a arquitetura que está me chamando, não. Eu quero me jogar nos movimentos sociais. Ô, coitada! Aí fui, fiz o meu Enem. Passei, né, menina? Aí foi aquela felicidade. Eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade pública, né? Eu vim de uma família inteiramente classe trabalhadora. Eu tive, assim, alguns acessos. Eu não vou dizer que eu vim de um lugar de precariedade, porque eu não vim, né? Eu tive alguns acessos. Minha avó era funcionária pública, então, assim, eu consegui dar uns certos pulos. Mas eu não venho de uma condição social de privilégio, eu não venho de muitos acessos. Eu ia com um jogo de cintura, fazendo que naquele momento, eu não vivia em privação.
digamos assim. Em contrapartida, eu não tinha acesso a tudo que eu gostaria de ter, porque infelizmente a condição financeira tinha limitações, né? Então, assim, quando eu entrei na universidade, foi aquela coisa toda, todo mundo, não, que massa, tem que ir na faculdade, ai, se joga agora, aí mas vai fazer o quê? Aí o serviço social, eu disse, que é isso, mulher? Você não quer isso? Eu dizia, não, é porque eu quero ser assistente social, sabe, vai trabalhar no hospital, né? Eu, não. Porque essa era a referência que as pessoas tinham, né? Não, porque quando meu marido morreu, eu achei social que eu falei que ela conseguiu, sei lá. Era isso que o pessoal sabia dizer. Aí eu fui fazendo serviço social. Ao tempo que eu fui fazendo serviço social, eu fui me aproximando muito mais do movimento estudantil e fui compreendendo. Aí quando veio as angústias, né? Porque você vai estudar um curso que é no campo das ciências sociais, né? Aí você começa a entender opressões, capitalismo, patriarcado, gênero, trabalho, marxismo, um monte de coisa vindo assim em cima de você. E aquilo ia me gerando um angústia, dizendo, meu Deus, eu só quero trabalhar. Mas esse curso está me dizendo que se eu trabalho, quem lucra não sou eu, é uma pessoa mais rica, e aí eu vou continuar lascada. Então, para que eu vou trabalhar? Se eu vou me fuder no final de tudo, sabe? E aquela coisa crescendo dentro de mim. E aí, de todas as áreas do campo da atuação do serviço social, aí, de fato, que eu mais me identificava era o campo da saúde. Agora, tipo, por quê? Porque eu queria trabalhar necessariamente na saúde? Não, é porque na saúde eu conseguia ver as pessoas sendo travestis. E aí, eu gosto de destacar isso porque quando a gente fala do campo de atuação do serviço social, a gente consegue pensar assistentes sociais em 3 lugares. Ou em CRAs, né, trabalhando com essa questão das políticas de transferência de renda, como Bolsa Família, CRAS, assistente social. Ou você pensa no serviço social na saúde, que é atuando dentro desse campo das vulnerabilidades, né? Então viabilizando acesso a serviço funerário, viabilizando uma acessibilidade no quesito de chegar no hospital ou voltar do hospital, tentando ver uma comida para aquele usuário que chegou ali naquele momento e não tinha condição de comer, enfim. Muito nesse. Quando eu fiz o processo eu fiquei surpresa que eu passaria por assistente social. E está dentro da lei, né? 9.896, e aí diz que a gente vai passar por alguns atendimentos. E, tipo assim, eu estava com aquele medo tão grande, porque eu sabia que eu tinha que passar por médicos, por vezes, então não me fazia nossa da mulher específica, então eram todas mulheres. Mas quando eu fui lá, próximo passo, vai na assistente social. Aquilo me acalmou, sabe? Porque eu fiquei assim, não, agora eu vou falar com uma pessoa que talvez entenda melhor o que é que eu tô, qual é o rolê aqui, sabe? E aí, quando ela começou a falar, aquilo foi me acalmando. E aí foi também quando eu entendi, né? Que eu queria ser crítico social e não assistente social, sabe? Foi o espírito. Porque às vezes mistura, né? Exatamente. Mas tem muita diferença, né? Aí pronto, né? Então, assim, quando eu encontrei a saúde e fui vendo que na saúde tinha outras pessoas como eu, pessoas que travestis, eu pensei, não, gente, eu acho que a saúde é o que faz mais sentido pra mim. E aí foi quando eu comecei a me aproximar, né? Na época eu estava na Federal e aí a gente foi ao Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas tem um ambulatório voltado para pessoas travestis. E eu sabia que nesse ambulatório, porque na verdade assim, o Hospital das Clínicas, para além de ser um hospital, ele é um hospital-escola. Né? Então eu via que lá a atuação do serviço social nesse ambulatório era muito grande e que tinha a possibilidade de eu estagiar lá. E aí eu pensei, eita, que massa, então eu quero. Nesse período fui, fiz a provinha lá do HC, passei e fui embora fazer o meu estágio. Quando eu comecei a fazer o meu estágio, foi que eu entendi que de fato era aquilo que eu queria. Eu disse, não, eu quero atuar na saúde, eu quero atuar na atenção básica e de preferência eu quero atuar com a população LGBT. Porque ali nas clínicas eu comecei a perceber que quando se falava de pessoas LGBTs, as vulnerabilidades que a gente apresentava nem sempre estavam no campo da renda, especificamente, né? Porque a gente só pensa assim, que aí, LGBT é vulnerabilidade sem dinheiro. Não, travesti sem ter dinheiro porque travesti faz programa. Entendeu? Então, assim, o apoio nunca falta. É muito dinheiro? Não, não é muito dinheiro, mas dá para viver, dá para viver. Então, eu via que a demanda das meninas ali não era questão de renda, eram outras vulnerabilidades, né? E aí eu comecei a me aprofundar, né? Então, fui vendo que aquelas meninas e aqueles meninos buscavam naquele serviço o ambulatório do HCE, o único serviço ambulatorial de alta complexidade aqui no Nordeste, Norte-Nordeste. Tem um agora em Salvador, se não me falha a memória, mas assim, é o único lugar que oferece procedimento cirúrgico. Por isso é um lugar que tem uma procura, uma demanda muito alta, né? De pessoas transexuais que vão lá para fazer esses procedimentos cirúrgicos e tal. E a gente não tem isso em outros lugares.
Então, eu, no HC, comecei a entender que era, de fato, na saúde que eu queria atuar. Né? Então, passei o período de tempo no HC, terminei meus estágios obrigatórios, e disse, pronto, agora eu vou jogar na saúde. Só que aí veio outra rasteira. Porque, quando eu terminei a faculdade, me surgiu uma seleção para trabalhar com política pública de juventude. Aí eu peguei e disse, por que não? Né? Só que eu falei, poxa, durante todo o período da universidade eu me aprofundei no campo da saúde. Então, assim, defendo o SUS, vivo o SUS, parará. E aí, de repente, surge política pública de juventude. Será que vai dar certo? Será que eu devo me jogar? E peguei e me joguei. Fiz uma seleção para a Secretaria Executiva de Juventude da Prefeitura do Recife. Passei na seleção. Fui trabalhar na política de juventude. Então, trabalhei 2 anos lá na Prefeitura do Recife. Na Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Política sobre Drogas, que essa secretaria tem um nome bem grandão, e dentro tem as executivas, né? Então eu fui para a executiva de juventude. E foi lá, trabalhando nesses 2 anos de atuação, que esse mundo das políticas públicas institucionais, elas se abriram para mim. Esse mundo se abriu para mim. E aí, quando eu comecei a entender que eu gostava de política pública para além da saúde. Então, assim, eu pensei, é um hospital que eu quero atuar? Não sei. É no CRAS que eu quero trabalhar? Não, não é no CRAS. É na repartição pública. Aí fui embora, né? Comecei lá o trabalho com juventude, comecei a entender como era a política de juventude aqui no município. Fui percebendo quais eram as ausências dentro do campo da política pública do município. E a gente vê que a população LGBT, ainda que seja um eixo prioritário, acaba não tendo tantas políticas direcionadas. Só que seja do jovem, né? Isso. Ainda tem a separação etarista. Aham. E aí, por exemplo, quando a gente ia para algumas variantes, a gente tem um plano municipal de juventude e tem o guia de políticas públicas para a juventude. Né? E aí esse guia, ele vai, tanto o guia quanto o plano, eles vão trilhando diretrizes políticas assim, que surgem como propostas. Assim, as conferências municipais, nas conferências municipais, a juventude se junta e diz, a gente quer isso e isso. Aí esses pontos entram no plano. Quando esses planos entram no plano, o plano chega para a Prefeitura do Recife. Qual é o trabalho da Prefeitura? Executar aquilo que a juventude disse que queria. Só que quando era a juventude LGBT, não tinha nada. E quando eu fui ler o plano, tinha lá um monte de coisa. A juventude LGBT quer acesso ao lazer, a juventude LGBT quer acesso a esporte, quer isso. Tanto é que foi com a minha chegada que a gente começou a pensar, então eu posso dizer que eu participei do processo de formulação dos Jogos do Orgulho da Prefeitura do Recife. Porque quando a gente via finalizou, já acabou, mas estava vendo até pouquinho tempo. A gente via que no eixo o esporte, por exemplo, não tinha absolutamente nada, nem para a juventude LGBT, nem para mulheres. Então a gente pensou, por que a gente desenvolve alguma atividade que a gente tenha como eixo prioritário mulheres e população LGBT? Foi quando surgiu o desenho dos Jogos do Orgulho, e deu certo, né? Tá aí. Mas, para além disso, fui aprofundando minha atuação, eu trabalhava dentro do setor intersetorial, então assim, eu tinha que me conectar com diversos órgãos da Prefeitura do Recife, com diversas secretarias, porque a Secretaria Executiva de Juventude é uma secretaria de articulação, ou seja, não é a gente que define a política que vai ser institucionalizada ali. A gente dá os starts, mas para isso a gente precisa que outras secretarias puxem essas políticas e façam elas acontecer. E aí pronto, né? Entendi como era esse universo da repartição pública, amei, e aí fiquei lá até 2020, janeiro de 2023. Quando foi no final do ano, de meados de dezembro de 2022, eis que, passado o período das eleições, né, houveram as ocupações dos seus cargos, né, então a gente já sabia quem seria vereador, quem seria quem era o prefeito, e a partir daí, na verdade, não foi nem para os vereadores, foi para governo do Estado e deputados estaduais, né? E aí, nessa época, Dani Portela estava vereadora do Recife, quando Dani Portela foi eleita deputada estadual, ela subiu para a LEP, e o cargo que antes era de Dani Portela na Câmara Municipal do Recife ia ser ocupado por sua suplência, que eram as pretas juntas, né? Então, quando as pretas juntas sabiam que iriam ocupar esse cargo, começou-se o desenho do mandato. E aí o que elas fizeram? Começaram a mapear profissionais que elas entendiam que poderiam contribuir para a atuação desse mandato. E aí, no final do ano de 2022, me surgiu um convite para trabalhar na equipe de pesquisa desse mandato.
Na época eu fiquei muito receosa, porque eu nunca tinha trabalhado com vereadores, assim, eu nunca trabalhei numa Câmara Municipal, e eu sabia que o desenho do trabalho lá era muito diferente do que eu estava acostumada dentro do Poder Executivo, porque no Poder Executivo, como diz o nome, a gente executa. No Poder Legislativo, a gente vai bolar o que vai virar lei, o que vai virar política Vai e ser afins, executado. o que vai ser executado. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu não tenho nenhum tipo de proximidade, eu nunca atuei nesse campo, não sei se vai dar certo, não sei se tem a expertise necessária. Mas aí, a pessoa que me fez o convite ficou, não, amiga, você tem que ir. Se seu nome saiu ali dentro, porque as pessoas acreditam em você, você vai ter que ir, você tem que ir. Aí eu fiquei naquela, né, meu Deus, e agora, e agora, e agora? Munha, vem cá, olha, surgiu essa oportunidade, disse, Munha, oxe, mas que boa, né, mulher, vai dar certo. Fui, deu certo, deu, né? Tô aqui, tá dando, né? Apesar de eu estar chegando perto do meu filho, mas enfim. De lá, fui para a Câmara Municipal, e aí na Câmara Municipal eu me senti até um pouco mais confortável, porque eu fui atuar com pesquisa, né? E eu já tinha essa experiência de atuação com pesquisa por causa da universidade, na universidade de PIBIC, fiz PIBEX, teve uma monografia, teve um monte de coisa que eu ia fazer no campo da pesquisa, e eu pensei, uai, aqui eu acho que talvez faça muito mais sentido para mim do que até na própria prefeitura do Recife, né? Porque eu estava dentro desse campo setorial. E aí fui lá me jogar, comecei a trabalhar lá com pesquisa, comecei a trabalhar com uma equipe maravilhosa, comecei a trabalhar com Marília, que é uma socióloga, doutoranda, feminista, da RIFA, inclusive, assim, grandona, sem livro. Também comecei a trabalhar com Cícero, que também é um filósofo da UFPE, enfim. Eram pessoas que tinham peso, assim, que eu disse, menina, então só tá faltando eu, a cereja do bolo. Clarinho que sim. Aí fui, comecei, deu certo, tô lá até agora, né? E aí eu encerro até aqui as contribuições que eu trago no campo do trabalho. Mas assim, por que eu gosto de trazer essa trajetória? Porque o que fica claro para mim? Quando se é uma pessoa LGBT, aí eu vou colocar a pessoa LGBT, que é um pouco minha realidade, mas também pessoa LGBT, pessoa negra, travesti, né? Então assim, para essas pessoas que têm esses marcadores de gênero, de raça, da classe também, que são pessoas de periferia, por ser uma pessoa da classe trabalhadora pobre, a gente percebe que esses desenhos que a gente trilha para o universo do trabalho, eles não vão se concretizar da forma que a gente imagina. Sabe? Pode ser que sim, mas na grande maioria das vezes, não. E aí eu vejo que às vezes a gente, como a gente estava até conversando antes, isso traz para a gente muitas angústias e frustrações, porque a gente pensa, poxa, eu estudei tanto para me tornar isso, eu quero trabalhar isso, e quando chega na hora que a gente se informa, a gente vê que, eita, eu nem estou trabalhando no que eu gostaria, porque eu vi que naquele campo eu estou tendo muita dificuldade, então o que eu posso fazer? Será que tem como eu utilizar meu curso superior para ir dar os cursos e atuar em algum outro lugar? Será que eu consigo, a partir do que eu estudei e da expertise que eu construí, aplicar para determinada vaga de trabalho que não é o que eu queria, mas que faz um pouco de sentido para mim? Será que a partir daí eu vou ter que jogar tudo pro alto e empreender? Por exemplo, eu tenho algumas amigas que jogaram pro alto, foram empreender, então aí entendo muito bem, não quero saber de serviço social não. Deram um chute assim e estão fazendo a vida delas assim. Então, eu acho que o que a gente precisa ter em mente quanto pessoas LGBTs e pessoas que buscam estar no universo do trabalho é que sim, a gente vai caminhar a partir daquilo que a gente gostaria, mas se tem uma coisa que a gente domina com maestria é a expertise. Né? Então a gente vai precisar sempre ter em mente que eu estou estudando para isso, mas talvez possa ser que no final isso não me abrace. E aí o que eu preciso fazer para conseguir dar esse pulo? Qual é o jogo de cintura que eu tenho que ter para não titubear, sabe? Para entender que, estou vendo que para o que eu estudei não está rolando, mas eu tenho outras oportunidades. Eu tenho como atuar em outros lugares. O meu conhecimento que foi desenvolvido na graduação me permite fazer isso e isso. Será que eu posso? Vou embora, sabe? E eu penso que talvez, quando eu disse assim, não, já porque tu é do campo das humanas, das ciências sociais, talvez possa estar me frustrando assim. Se eu fosse engenheira, gente, eu tenho amigas que se formaram das mais variadas áreas. Inclusive, eu tenho um amigo médico que está desempregado. Para vocês terem uma noção, assim. Então, assim, não adianta. Eu sei que é a realidade, não é. Mas, assim, a precariedade está para todos. Né? Esses desafios vão chegar para todo mundo.
Então, a gente tem que ter muito mais uma preocupação e, ao longo desse período de formação, construir essa expertise para dar os pulos e conseguir atuar nos mais variados espaços, porque para quem é LGBT no mundo não tem um campo de atuação, não. São vários campos de atuação e a gente tem que ter isso em mente, senão a gente se desestrutura, sabe, em determinados momentos. Quando a gente consegue ter essa expertise, a gente consegue tentar pensar muito mais em soluções do que nas dificuldades, sabe? Então, assim, quando a gente vai e traz isso, né, para essa atual conjuntura política, a gente vê que, infelizmente, trabalho e população LGBT são dois polos muito distintos. Essas dificuldades ainda são muito latentes. A gente vê, por exemplo, até a ONU estava com a iniciativa ano passado, junto com algumas organizações, para criar em 2024 um censo que mapeasse o desemprego, né, de pessoas LGBTs. Quando a gente fala sobre pessoas LGBTs, a gente sabe que tem um nicho específico ali que é muito mais lascado, que são as pessoas trans e travestis, sabe? Então, assim, eu acho que a grande sacada é a gente entender que a dificuldade vai estar, sabe? Dentro do Brasil, um país estruturalmente LGBT-fóbico, não há como a gente pensar que a gente não vai criar um caminho de dificuldades. Eu não vou dizer de dificuldades, mas de desafios. Eu gosto de colocar como desafio, sabe? Os desafios vão estar ali. Mas o que a gente consegue fazer a partir disso, sabe? Eles já estão postos e a gente não pode pensar, não, mas é com a graduação. Não, gente. Antes da graduação, você já está enfrentando desafio, eu tenho certeza disso. Né? Sendo mulher, sendo pessoa LGBT, sendo mãe, sendo pessoa com deficiência, periférica. Então, assim, a gente sempre vai ter um marcador. Tem pessoas que não têm esse marcador e que bom, usufruam disso e façam a mudança social acontecer, né? Transformem esses lugares que vocês atuam para fazer com que a gente chegue nesses espaços também. Mas a gente que não tem esse poder, né, que não está num lugar social de fáceis acessos, né, a gente precisa ter essa expertise de que vai ser necessário ter um jogo de cintura para driblar esses desafios e que eles vão estar sempre ali. Gente, eu gosto de usar muitos exemplos que eu tenho assim no meu cotidiano, porque, como a gente estava falando hoje, não, eu como concursada, vou ter uma estabilidade. Não, gente, não vai. Sendo pessoa LGBT, sendo pessoa trans. Eu tenho uma amiga que faleceu ano passado. A Abi era guarda municipal, concursadíssima, uma travesti branca, que tinha uma estética que, dentro do que a gente define como ideal, ela entregava ali, sabe? E a Abi faleceu. E não tem como negar que o processo de trabalho de Abi foi um dos maiores condicionantes do seu adoecimento. Porque a Abi, eu acompanhava a Abi na época que eu estagiava no HC, e a Abi sempre trazia, eu estou concursada como guarda municipal, eu tenho uma estabilidade financeira, mas a instituição é 100% violenta comigo. Os guardas ficam tentando a todo custo me aposentar. As instituições maiores dentro da própria instituição querem me colocar dentro do setor administrativo. Eu não gosto, eu gosto de estar na rua, eu gosto de ter contato com as pessoas, e eles não me permitem. Então, assim, até quando a gente acha que a gente tem uma segurança, a gente nem tem, sabe? Se você for ver relatos de pessoas travestis, pessoas LGBTs em instituições públicas, concursadas e concursadas, vocês vão ver que tem muitos desafios. Então, assim, eu estou dizendo isso para dizer que a gente não vai conseguir? Não. É para dizer que a gente não se acostume com a falsa sensação de estabilidade. Porque para a gente, essa estabilidade, ela nem sempre vai existir, sabe? Eu conheço meninas que são mulheres trans travestis advogadas, mas que falam, amiga, fui fazer direito, quando estava na fase dos estágios, não conseguia estágio. E quando o povo via que eu era travesti, não queria me contratar, sabe? Me formei, me tornei advogada, mas estou treinando para conseguir um emprego. Então, assim, é dizer que você não vai conseguir? Não, de forma alguma. Se você tiver perseverança, se você tiver expertise, se você souber fazer o jogo de segura, óbvio que você vai conseguir. Mas você vai ter desafios. E é importante que esses desafios você não permita que esses desafios fechem as portas para você, sabe? Às vezes a gente pensa que o desafio é como se fosse a concretização de que nada vai dar certo. E muito pelo contrário. É justamente o desafio que vai fazer com que a gente construa a expertise para entender qual o caminho que a gente vai trilhar, sabe? E é desse jeito que a gente começa a ir fazendo a gira girar, né? Porque é só desse jeito que as coisas acontecem. E aí, enfim, né? Depois desse momento, eu acho que a gente abre agora esse espaço para que vocês tragam as experiências de vocês e a gente comece a tecer essa grande teia, né, do universo do trabalho. A ponto que você perguntar.
Eita, Paulo, foi que chegou e tu nem falou. Diz teu nome só, tu é daqui. Tu é daqui da comunidade? Tu é daqui da comunidade? Tu tem quantos anos? Da pessoa. Tu é estudante. Da escola daí da frente. Que massa, Paulo. Bem-vindo. Ai, gente, eu sim. Só uma coisa que eu tava falando agora. É enorme, né? Eu sempre era mais Eu velho. faço licenciatura, eu fico pensando assim, quando eu for estagiar na escola, o menino que eu vou, sabe? Juro, eles dão um salto de idade muito grande. Tem cara. Só uma coisa que você falou das pessoas que a gente já sabe que também fala que antes de chegar, estava conversando com o Maré aqui, que justamente esses desafios também nos fazem entender o que nos é negado, sim. Mas eu acho que sempre o não, a negação, materializa uma porta fechada. E a gente não pode só focar nessa porta que está fechada, porque tem outros lugares que a gente pode ir, tem outras portas que a gente pode derrubar, né? Tem outras janelas que a gente pode pular, mas que principalmente algo que na construção, né? Eu, enquanto uma pessoa indígena, né? Enquanto eu estudando, nesse processo de tomada, enquanto o Maré, enquanto outras pessoas indígenas que são meus pares, também sempre me remete muito a criar a nossa própria rede, né? E é isso. Eu vou ter minhas demandas, eu estou falando para quê? A gente está construindo esse espaço aqui. Esse espaço sendo construído por pessoas que são pares, né? Que se enxergam em algum lugar. Então a gente lembrar que a gente pode contar para essa outra pessoa, pensar tipo, eu preciso de um serviço médico, eu preciso de serviço X, preciso de um pedreiro. Não precisa de um pedreiro LGBT, sabe? Vamos nos priorizar, sabe? Tipo, porque a economia solidária, né? Inclui outras possibilidades também de economia. Isso inclui que a gente sempre acaba recorrendo a esse outro que nos oprime, né? E lembrar que a gente não vai ter a nossa vida organizada certinho. Quem vai ter isso, quem tem, do momento que nasce, tem uma estabilidade, já tem um roteiro de vida todo definido, são outras pessoas. Não somos nós. Nós estamos lutando por outras coisas ainda, inclusive pela nossa própria identidade, né? Que nos foi negada em todo sentido, né? Porque somos a maior parte do nosso país, é um país racializado, e a gente não tem acesso à nossa própria identidade. A gente falou, respeitar, vem a partir de entender que ideologicamente você é uma pessoa negra, racializada, como eu falei mais cedo, respeitar vem também no momento que entender que eu sou uma pessoa indígena, né? E isso vai se jogando em muitos lugares. Então, pensar soluções que são coletivas, né? Que abracem a nossa diversidade, que abracem a nossa própria, os nossos pares. Agora eu passo para quem quiser contribuir. E assim, só uma coisa rapidinho. Não pensem que por eu estar aqui nesse lugar de facilitar, eu vivo esse sonho da estabilidade, não. Eu queria até comentar, eu esqueci de mencionar aqui, né, nessas duas experiências de trabalho, que foram poucas que eu tive, né? Logo depois que eu me formei, eu passei por inúmeros desafios, porque atuar nas repartições públicas, nas instituições públicas, sendo uma travesti, é muito difícil mesmo. Geralmente, quando eu trabalhei na prefeitura do Recife, só tinha eu, depois entraram mais duas meninas, né? Mas assim, éramos 3 num prédio de 15 andares com 10 mil funcionários, assim, éramos só 3, sabe? E eu passava diversos perrengues, assim, né? E agora também, atuando diretamente na Câmara Municipal, eu sou a única travesti lá, assim. Então, é muito difícil, porque a gente percebe os inúmeros desafios, né? Que às vezes, assim, parece que quanto mais você avança, a transfobia ela fica, assim, refinada, né? Então, ela deixa de ser aquele negócio que ela assim, traveco, ou seu viado, não sei o que lá, e passa a ser aquela coisa tipo assim, você trabalha aqui, nossa, eu nem imaginava, sabe? Então você vai vendo que as pessoas vai modificando. Fora que trabalhar com políticos, né, com legisladores, é muito desafiador, porque você está ali trabalhando com pessoas com diversas ideologias. Assim. Então, por exemplo, lá na Câmara, eu tenho que aturar nos dias de segunda e terça-feira a Michelle Collins dizendo que travesti é homem de saia, que é homem que se sente mulher, porque essa mulher ela não vai trabalhar, gente. Se tiver alguma pauta que entre lá na ordem do dia, que
tem a LGBT, a mulher cisgênera, você não vê ela lá em nenhum dia, você não vê um funcionário dela, mas se tiver alguma coisa com o nome LGBT, com a sigla, ela vai, e aí ela começa a barbarizar. Porque é aí que ela faz o jogo político dela, né, e consegue. No jogo das redes sociais, né? Que a internet deu, não só pra gente falar das narrativas, mas principalmente pra quem já está no poder, né? Isso. Então, assim, mesmo nessas situações que às vezes podem parecer que o Icajá deve estar num lugar muito massa, assim, deve estar, oxe, super tranquila, não tô. E, para além disso, né, sempre você atuando com aquela incerteza, porque todo o campo de atuação que eu tive o prazer de passar eram todos com aquela perspectiva de começo, meio e fim. Então eu já entrava sabendo o dia que eu ia sair. E aí eu ficava naquela, meu Deus, quando eu sair, qual vai ser o meu emprego? Pronto, já está chegando no final do ano, eu sei que a contratação lá vai até 20 de janeiro de 2025, e eu já estou naquela, eita, e quando acabar lá, eu vou para onde? Será que eu vou conseguir um outro emprego? Será que eu vou passar muito tempo desempregada? Eu preciso trabalhar. Se eu não trabalhar, eu estou lascada, né? Eu sou herdeira. Eu sou bonita. É diferente, né? Então a gente vai, enfim, lidando com esses desafios, né? Eles nunca são essa certeza do trabalho e da renda, para a gente nunca é concreta. Ainda que a gente um dia tenha um concurso público, por exemplo. Sabe? Às vezes você entra numa instituição pública e ela fode você. Então, assim, nunca há certezas pra gente, né? Mas a gente tem jogo de cintura e a gente está fazendo tudo isso no Ministério. Porque já nascemos mortos, estamos aqui, né? É. Porque assim, tem uma coisa que fala, que aí eu tenho que fazer o seguinte, né, com a minha carreira, porque eu pra minha família, eu tive uma carreira na administração. E aquilo ali me adoeceu num lugar que eu dizia, mãe, isso não é carreira, não é assim, só que eu sou... e tipo assim, eu sou filha de mãe solo, mas o meu pai, ele esteve com a gente até a gente ter 10 anos. E ele morava na periferia da cidade do Recife. Só que eu sou gêmea com um menino. E esse menino, com 11 anos, é pai. E fica aquele problemão na família. Como assim uma criança de 11 anos sem pai? E é o meu irmão, e eu tenho uma sobrinha hoje com quase 19 anos. O nome dela é Gabriele, e a vida foi se estruturando. E mãe teve que dar conta de 3 meninos. E aí meus irmãos iniciam a vida sexual muito cedo, aquela coisa. E aí eu digo a todo mundo, eu não iniciei cedo porque eu tinha medo de homem, pela realidade de casa, não é porque eu não gostava da época, eu tinha medo. E era assim a minha realidade familiar. E aí eu fui essa pessoa, minha mãe ela trabalhou em ONG, trabalhou por 22 anos na ONG, meio que se aposenta dessa ONG, abre um negócio que ela sempre quis. Mas um amigo é muito criticado dentro de casa, mas de uma mãe solo de 3, na periferia do Recife. E aí eu acabo sendo essa primeira pessoa a entrar na faculdade, para fazer faculdade. E aí eu me formo na faculdade e tal. E aí eu sempre trabalhei desde os 16 anos. Porque eu entendia que eu precisava trabalhar, porque a realidade que eu tinha em casa lembra um pouco da tua, assim. Por mãe ia trabalhar numa ONG, essa ONG ela é uma ONG, mas é muito mais na filantropia. Então, mãe sempre teve os acessos, mãe sempre teve carteira assinada, não teve essa coisa de poder vender emprego por causa de contratos de ações culturais, não. A diaconia meio que se mantém até hoje. E aí a gente tinha esses acessos, a gente tinha acesso ao entendimento de corpo, tipo menino e menina, nada da pegada LGBT, mas assim, a gente tinha essa coisa do cuidado, aquela coisa assim, era um ambiente familiar estruturado, mesmo ele tendo essa discussão por falta de um pai. E hoje eu até brinco, as pessoas falam que o filho e mãe solo são disfuncionais, mas eu e minha irmã, a gente passou em um curso público que vai ser chamado daqui a pouco. A gente ingressa na universidade e você vê o quanto você é violento, quer dizer, com a mãe solo, que aquelas crianças serão seres disfuncionais. E assim, isso é uma forma de deixar minha mãe bem, tipo, eu acertei na educação delas. Só que assim, quando a gente acessa esses caminhos, você vai ver que nem sempre é aquilo que você quer. Minha irmã, ela começa a trabalhar com 14 anos, de carteira assinada, vendo aprendiz logo, ela vai ter que estudar à noite. Eu, a mesma história, começo a trabalhar na Caixa Econômica como estagiária, e aí eu estudo à noite, e no fim de semana eu tenho que fazer pré-vestibular, não consigo entrar mais com um ProUni e faço administração. E nesse meu caminho de administração, minha irmã sai da carreira dela de psicologia, então ela vai se resolvendo lá, Tiago foi cuidar das demandas dele, pai, muito cedo e tal. E quando a gente olha pra mim,
coisa que a minha mãe, ela meio que fez assim, a minha filha se formou em administração, então ela agora vai trabalhar nessas multinacionais. E não é assim. Aí eu passo para trabalhar na Caixa, da Caixa eu vou para a Sudene, da Sudene eu vou para a Prefeitura, mas sempre com essa pegada sua, assim, com o tempo de começo, meio e fim. E aí eu vou para o campo privado, que aí foi onde você vê a precarização do trabalho, e é onde aquilo meio que vai tentando lhe aniquilar diariamente, mas você vai encontrando formas de viver. Só que eu sabia que a administração não era o que me chamava a atenção. Era para eu ter feito lá atrás a administração pública. Só que sabe essa coisa de você olhar para o mercado e a minha mãe, mesmo com essa pegada social, achar que por ser classe trabalhadora, você tem que trabalhar numa empresa. Minha mãe viu uma realidade assim, do hormônio muito distante para nós. E aí eu fiz administração, não foi uma coisa legal, mas assim, me possibilitou até muitas coisas, tipo um teto. Eu trabalhando, eu consegui comprar minha casa. Mesmo financiada em 30 anos, mas eu consegui comprar minha casa. Aí eu casei e tal, aí eu sou casada com um homem, e a gente veio que vai vivendo essa logística de vida, mas aí o meu companheiro precisou mudar de área para ir para a parte de saúde, que aí ele trabalha na prefeitura, na Secretaria de Saúde, mas ele fazia engenharia, e ele não conseguia estágios. E muito do que ele não conseguia estágios era unicamente por ele ser um homem gordo. E só que isso são tantas camadas que aí ele diz, não, vou fazer concurso, eu gosto da área de saúde, eu para a área de saúde. E a gente vai se construindo, né, enquanto pessoa e tal. E aí foi quando eu disse, cara, eu não quero mais estar nesse ambiente, não. Esse ambiente está me adoecendo. Eu entrei numa lógica que eu precisava comprar coisas para ficar bem. Então eu ia trabalhar com roupas muito bonitas, sabe aquela coisa de você fazer compras exageradamente para suprir uma falta? E a falta de trabalho. Isso, e quanto mais eu ia entrando nessa lógica do consumismo de roupa, de vestimenta, eu fazia mais dívidas. Então eu não tinha condição de sair desse trabalho. Porque se eu estava me endividando para suprir aquela angústia que eu sentia de estar ali na frente do computador, só fazendo copia e colar, no sentido de atividades financeiras que eu fazia na época, então eu tinha que suprir, eu supria comprando roupa, fazendo aquilo ali como um desfile de moda, eu até brinco com isso. Pra você ver o nível, né? Tipo, você quer sair do trabalho que tá te fazendo mal, mas tu vai fazer dívida. Então como é que tu vai sair? Então você cria alguma estratégia para se Pra manter nessa e se manter psicologicamente, que era o que mais me tocava. Assim. Aí nesse meio do plano de uma febre, aí eu estava fazer o Enem. Aí fiz o Enem novamente, aí foi quando eu passei na Rural e na Federal. Aí na Rural eu iniciei o bacharelado lá. E aí eu disse, cara, o bacharelado não é o que eu tô querendo. Eu gosto do campo da sala de aula. Fazer pesquisa é interessante, mas eu quero ter essa experiência em sala de aula. Aí foi quando eu fui lá e fiz licenciatura, estou fazendo licenciatura na Federal, e hoje eu faço do programa de educação tutorial, aí estou tentando bolsa de PIBIC, não bolsa financeira, né? Mas bolsa de PIBIC, porque eu já tenho uma bolsa do PET. E nisso eu me desvinculo dessa empresa, e aí a minha família meio que, nossa, como é que você vai começar do zero com 25 anos? Minha gente, isso não é problema, você precisa se reinventar, então se reinventa. E aí eu entro na universidade, faço esse programa desde o segundo período e me mantenho nele. Mas eu entendo também que a minha renda ela diminui drasticamente. Aquilo que eu recebia R$2.000 por mês, que não é muito, mas tinha aqueles benefícios que fazem vocês ficar mais estabilizados. Na universidade eu só posso receber 700. Porque agora a bolsa do PET tem esse valor e eu não posso ter a ajuda de manutenção, que eu acho correto, porque só é dado para estudantes que não têm formação anterior. E aí, quando tu fala essa coisa de novas possibilidades, de você utilizar sua expertise no que você já tem, aí vem um festival de tecnologia, que é o Happy Play, que vai ter, começa em novembro, aí ele dura meio que um pós-carnaval. E aí, abriu a seleção e tal, e aí eu me inscrevi para fazer a seleção. E eu tô muito nessa coisa assim, cara, era sempre uma sub-área de interesse. Então, eu acho massa a questão de tecnologia, inovação e cultura. Então, eu vou entrar nesse edital, vou ver como funciona, vou me arriscar. Mesmo eu sabendo que tem começo, meio e fim, é de um ano esse projeto, e é um projeto, e o projeto tem que acabar. Por nome, tem que acabar. Então, tem começo, meio e fim. E quando tu fala, eu falei, pô, sabe essa coisa de calma, tua? Você vai fazer sua seleção, que a gente fez a
fiz na faculdade, que é o vamos ver o que o Tonho tem para lhe oferecer. E é isso. Porque se eu acabar me limitando a ficar só nos estudos das ciências sociais, o que a universidade pode me pagar hoje para eu me manter estudante pesquisadora é R$ 700. E aí você ajuda o casa com algumas contas, bota um vem e tem um RU grátis, se possível. E aí eu não tenho RU grátis. Porque você está na federal. Porque eu tô na federal. Aí eu não tenho RU grátis, aí eu tenho que carregar o RU e pronto. E aquele RU, né? Aquele RU. Assim, cacos de vidro. Cacos de vidro. De verdade, isso não é mentira. Isso é real, com estragada e o caco de vidro. Aquilo ali é verdade. Tu quer falar? Eu ia falar outra coisa, você acha sobre ele que ela tá falando? Também. Quer pegar um pedaço de goma? Quer Pepsi? Ou de rolo aqui. Tem biscoito também, quer? Tem certeza, tá? Tem direitinho aí, tá? Mas foi muito cedo, não? Ah, tá. Ah, tá certo. Quando eu penso sobre o que estão falando, né, tipo, limita muito porque eu tenho tentado, que eu tenho elaborado no meu processo dentro da faculdade de pedagogia, né? Quando eu penso em educação, a gente entende muito que esses lugares eles não estão para a gente, né? Tipo, eles não são pensados para a gente, então, a escola não é pensada para a gente, a faculdade não é pensada para a gente, enfim. E aí, fala muito sobre o que Zara estava falando, de criar sempre essas estratégias para se manter, né? E aí, muito do que eu estava conversando dentro das aulas era muito sobre, tipo, como é que eu vou criar uma estratégia para ensinar para as minhas crianças e para os meus adultos, para os meus jovens, enfim, idosos, como é que eu vou criar essas estratégias para pegar toda a carga que eu tenho ali de material de aula, que eu tenho a obrigação de, como norma, né, de colocar dentro de sala de aula e ainda conseguir formar pessoas conscientes e letradas do mundo, né? Porque, querendo ou não, é isso, né? Tipo, é chegar numa sala, às vezes, chegar em lugares que eles vão oprimir nossos corpos, que eles vão, sabe, tipo, pronto, escola pública mesmo, municipal, entrar dentro de uma escola municipal, ver uma criança racializada dentro de uma sala de aula com, sei lá, 24 crianças, dentro dessas 24 crianças, 23 são pretas ou indígenas e uma branca. E nessa aula não se tem nada de forma para letrar ela, o que chega perto da vivência dela, né? Como o grande branco Paulo Freire fala, né? Sobre mundo e tudo mais. E aí, tipo, fico pensando nisso, assim, né? E aí, isso puxa também para além da minha vivência, né? De como é que eu vou criar estratégias para me sobreviver, né? Para me colocar no mundo e conseguir sobreviver, conseguir atuar, né? Tipo, realmente, eu fico pensando nesse processo de concurso aí, já puxou outra coisa, assim, tipo, realmente. Vou fazer o concurso de Maravilha agora, e aí, tipo, eu estava, inclusive, esses dias, eu fui para o Francisco Brenão, para uma formação de professores, e aí eu encontrei uma travesti, assim, muito velha, assim, ela, tipo, sei lá, ela tem uns 50 anos, uma coisa assim, e ela estava... Ela era adulta, ela era uma mulher adulta, e ela estava concursada em artes, ela é formada em artes, e estava com um concurso de professora de artes. E aí eu, caramba, você é uma pessoa trans, uma travesti, formada em artes. É Brenda? Brenda Barzanti? Eu acho que é isso, acho que o nome dela é Brenda. Eu conheço ela. E aí a gente estava falando sobre isso, assim, né, sobre como é que ela estava fazendo as estratégias dela para se manter ali, por enquanto que tem um probatório, né? Quando você faz concurso, né, você tem um tempo que você tem que passar para depois, de fato, ser efetivado. E aí, tipo, ela estava falando isso, né? Tipo, não, estou com calma, né? Não estou trabalhando muitos temas, porque também é isso, né? Tipo, a qualquer momento, então, sempre, eu acho que eu fico pensando muito sobre esses processos da estratégia enquanto sobrevivência, né? Porque a colonialidade, ela tem essas estratégias para ela continuar nos ferindo, então a gente tem estratégias para continuar existindo e subvertendo tudo que ela coloca pra gente, né?
E hoje em dia eu estou estagiando no Centro de Inovação e Tecnologia. Que linda! Ela vai estar do lado, né? Tá certo. E aí, nesse lugar que se chama César, não sei se você conhece César de Estudo, eu tenho trabalhado muito tecnologia e educação, né? E eu tenho visto quanto tecnologia tem sido um lugar também para pessoas trans. Eu estava falando desses lugares e aí me veio na cabeça, porque tem umas gatas que eu conheço que estão atuando hoje em tecnologia, porque é isso, né? É um lugar que não vê rostos, né? A tecnologia já está no corpo, né? Já começa. Também, mas tipo, nesse sentido de que você não vai trabalhar com pessoas, né? Você vai trabalhar com computador. E eu tenho trazido muito, tentado, né, estudar a área de tecnologia justamente sobre focos, assim, né? Quanto a gente não é olhado nesse processo, né? Porque a história da tecnologia ela é construída e ela não é pautada sobre corpos LGBT, de maneira geral, assim, então, a grande pessoa que desenvolveu, começou tudo o processo de código, de tecnologia, que foi Alan Turing, foi um homem gay que foi castrado, ninguém fala sobre isso. Morreu envenenado. Morreu envenenado. E aí, tipo, sabe, então, e aí, sim, pra chegar nesse estágio, eu só consegui esse estágio porque a gata, que é uma mulher cisgênero, né, conseguiu, tipo, pensou, né, em algum momento dela ali de processos, ela entendeu assim, eu acho que vou fazer uma cota trans aqui. E aí ela fez uma cota trans, uma vaga para pessoas trans, e aí sim eu entrei nesse estágio, né. Então, e eu também nem imaginava que eu ia entrar quando eu fiz a seleção. Eu achava que, tipo, eu fiz de uma maneira muito improvisada, que eu sempre faço as coisas, né? Falando as coisas assim e tal. E já entendendo, artista mesmo, eu acho que usar ali do improviso da coisa. E aí, só nesse processo, assim, que, enfim, aí a gente conseguiu fazer essa seleção e eu nem achava que ia passar, passei. Boa tarde. Boa tarde. E aí consegui passar. E aí foi massa, assim. E aí tá sendo complicado, tá sendo difícil de ver lá, obviamente. Porém, tipo, é o que tem motivo, né? E aí, justamente, eu tenho também continuar construindo estratégias para talvez de alguma forma se manter lá, ou pelo menos construir algo lá, né? Sair de lá, mas pelo menos fazer alguma coisa. E sair de lá e pelo menos construir algo da minha carreira também, né? Porque isso também é uma questão. E às vezes é muito difícil a gente continuar nesses lugares, porque a gente precisa sobreviver, né? Psicologicamente, assim, né? Enquanto um corpo racializado, enquanto um corpo trans, né, estar nesse lugar é adoecedor às vezes, porque a gente não se vê, né? O SES é um lugar prioritariamente, majoritariamente branco. Eu não vejo corpos como o meu no SES, eu não vejo corpos periféricos. Eu tive uma atividade lá chamada Sociologia da Inovação. Eu fiquei chocada. Só tinha um menino preto. O resto era todo mundo branco. E muito homem, mas assim, mulher, mas muito homem. Mas assim, eu fiquei chocada porque o tema da aula que eles chamam Masterclass era sobre Sociologia da Inovação. Como é que você vai estudar Sociologia? Ok, falar de chupeta, é massa. Mas assim, como é que você vai trabalhar Sociologia da Inovação? E esse povo aqui não está racializado. Foi o que, na hora, né? Na hora foi o que eu fiquei, como assim? Esse é bidirecional. E a tecnologia ela ainda está na pauta, tipo assim, de forma. As discussões, né, que acontecem atualmente na tecnologia, por exemplo, na empresa, não está se discutindo pessoas trans na empresa, está se discutindo ainda mulher enquanto cargo de liderança. Eu olhei no site. Boa tarde. Tipo, como assim a gente está ainda discutindo sobre tipo, mulheres cis dentro desse lugar? Ele também não tem voz pra mim. E não tem, eu sou a única pessoa que eu sou estagiária. Então, mas aí eu fiquei surpresa com isso, porque eles não têm cota para negro. Como assim, cota? Não tem, tipo assim, para você estudar no César, essa cota para negros, essa cota não é assim. Você paga e estuda. Não tem bolsa. Então, mas é isso, filho, é a bolsa. Mas sabe essa coisa de política de bolsas? Não tem. Você está falando da política LGBT, massa, para você. Mas a política de cota não tem. O valor é 2.000 e pouco, e se o aluno tiver 2.000 e pouco, paga ele vai pagar. Tipo assim, isso é muito injusto, mas a conceder bolsas massa, tá ligado? Ou a integração do César enquanto ecossistema lá de corpo digital e abrir espaços em outras escolas que trabalham tecnologia para esses jovens, massa. Mas eu fiquei surpresa, assim, de tipo, um lugar que tem 3 polos de educação e
tecnologia e não ter código para E mim. que tem O uma, investimento né, um investimento muito alto, né? Sim, Então da você prefeitura. tem a você a mensalidade altíssima. Então, assim, tem os que podem pagar, logo os que podem pagar já supem também as Isso, cotas, né? isso. Se for uma pessoa, com certeza aquele menino ali paga. Porque talvez ele tenha de um lugar, graças a Deus, de uma pessoa negra que não Tem um vive, acesso. que não vive de forma precária. Eu tenho um amigo meu que é um boy trans que ele fez, né? Que ele é bolsista lá, ele não paga. Mas o boy fé, eu nunca tinha sabido nesse processo da conta. Agora sim, lá no César tem formação, né? Sim. Eu não sei como, inclusive é o que eu fico questionando, assim. Achei legal o banheiro que eles têm também. Aí eu saí eu tinha que falar mais. Eu saí olhando o banheiro que Tem essas formações, né, que eles fazem gratuitas, né? Todo ano tem, assim. No passado esse ano aqui também já fechou, vai estar começando a informações, que é onde eu atuo, na realidade. Eu atuo como analista educacional desses cursos, então tipo, eu faço processo de planejamento de aula, conversa com o professor, enfim, esses trâmites pedagógicos mesmo da formação. E aí, tipo, essas formações gratuitas, mas inclusive é um questionamento que eu tenho tipo, vai formar a galera, mas vai ter vaga pra galera no César, pra atuar, né? Porque querendo ou não é isso, né? Vão formar, né? Aceleração de carreira, transição de carreira. Faz carreira onde, né? É, porque também, né? Mas assim, acho massa, inclusive, porque eles têm critérios de seleção lá, né? Tipo, para pessoas trans tem uma pontuação maior, para quem é livre na empresa tem uma pontuação maior. Então isso também, classe social também. Mas de alguma forma ainda assim continua sendo algo, né? Mas também eu entendo que a área de tecnologia ainda hoje em dia ela é muito tipo, colocada de forma de você poder atuar sem precisar necessariamente de diploma específico. Pronto, você pode ser desenvolvedor de software e você não precisa ter um diploma para ser essa carreira. E é muito distante, né? Não é do lado. Quero vir falar. Eu queria viajar um pouco, falando que eu trabalho no executivo, né? E que teve impacto nos jogos, isso foi muito legal. E no legislativo, como vem sendo esse ano, assim, foi trabalho com pesquisa. E aí veio a nossa edição, eu ia colocar. Não é no papel do trabalho, mas na vez que falta. Um trabalho de esporte, de adaptação de esporte, de formar educação física, do ator na área diretamente, me lembro disso. E aí a gente tem um ministro que trabalha na biblioteca, que é projeto social, e tem a Rayana, que saiu daqui, fazendo direito, das contas que a Romana Sete trabalha no Rio também, o apoio que está ali, mas assim, a licitação da cidade não tem as outras públicas do processo. Conversa com eles, a escola é um lugar de vai para lá, pegar a merenda, bater tudo, na hora, fazer dancinha de TikTok, mas veio uma coisa a mais, é isso, ele tinha essa vida diária, de contar a educação e dessa educação informal, né, da biblioteca, que esse papel dá acesso, mas essa saber o construto, né, desse direito de forma. E aí é também essa questão da política pública, o projeto social, a gente tem que ter. A gente pode embasar, pegando a doação de dinheiro para dar um lugar para o aluno. Então é isso, está se virando para poder, de certa forma, também isso atinge, mas ainda estruturas profissionais ou cidadãos do mundo todo. Só para complementar um pouco. Por acaso, a pergunta que eu vou fazer, ou você vai falar na sala? A gente tem no ambiental e a gente não tem investimento nessa parte, que é a área de apoio a essas pessoas, em pessoas em situação de rua, e isso a gente acolhe muito no biblioteca comunitária. E a gente é mais próximo. Biblioteca escolar, ou assim, tem outro campo, né? A gente não tem muita coisa, então a gente consegue, é bem mais assim, a gente tem muito investimento em uma coisa, por exemplo, em vontade, tem muito em massa, cheia,
Mas aí a gente deixa o investimento de biblioteca comunitária para quê? Entende? Então eu fico pensando também nisso. E aí a gente chega para a escola. Na escola tem muitas escolas sendo construídas, tem muitas escolas ganhando muito investimento em massa também, isso é apoio. Mas a gente vê muita evasão escolar. E quando as pessoas evadem, elas chegam para esses espaços que a gente está. Então, a gente investe em uma coisa, deixa outra coisa descoberta, porque a gente precisa assim. É muito preocupante. Não, é muito bom esses cursos que vocês sabem, que eu acho que de uma certa forma se complementam, assim, né? Porque um no lugar da dúvida e você no lugar da conotação. Vocês falando sobre isso de bibliotecas, né? Eu lembrei o quanto as bibliotecas foram importantes também nessa minha trajetória, né? Eu fui uma pessoa que sempre gostei muito de leitura, né? Quando eu era criança, minha mãe foi babá de uma criança, e o patrão da minha mãe, ele começou a fazer um jogo comigo. Ele fazia assim, ele mandava um livro, eu tinha assim, acho que uns 8, 9 anos, e ele pedia para eu ler esse livro. Quando acabava o livro, ele pedia para eu enviar para ele um resumo, e ele me dava um novo livro. E aí ele foi fazendo isso comigo assim até os meus 13, 14 anos, que foi quando minha mãe saiu de lá e deixou de trabalhar com eles, né? Ele foi atuando em outra área. Mas assim, para além dessa questão da leitura, né, foi dentro das bibliotecas das escolas que eu estudei, né, as escolas públicas que eu estudei, que eu também comecei a ter acesso a esses outros mundos, né? Porque o livro, ele possibilita a gente conseguir acessar, enfim, realidades que para a gente em determinado momento seriam inimagináveis, assim, né? Então, a biblioteca tem um papel fundamental nesse processo de formação, né? Todas elas, sendo elas bibliotecas comunitárias, bibliotecas de escolas, mas um contato com o livro, né? Muda muito os sujeitos, assim, isso é algo muito bacana. Mas aí, tentando amarrar o que vocês trazem, uma coisa que eu acho muito bacana, que falou sobre a questão do trabalho, né? Como é que eu sinto o trabalho dentro do legislativo. Gente, bem, pode parecer um pouco contraditório isso que eu vou falar, mas, apesar de acreditar nas políticas identitárias e no poder que a identidade tem, eu acho que a gente não pode, para uma atuação política eficaz, se resumir no poder identitários. Por quê? Às vezes a gente passa aquela sensação de que, estamos falando de um grupo específico e aí vamos colocar um grupo específico, assim, sei lá, tem homens e homens brancos. Aí a gente pensa, vamos colocar mulheres aqui, vamos colocar pessoas negras aqui, vamos colocar pessoas LGBTs aqui. Eu acredito que não é só colocar essas pessoas ali dentro, né? Porque, por exemplo, chegar eu sou uma travesti negra, eu vou lá dentro, eu fico... Eu faço o que aqui? Sabe? Então, assim, você me colocar aqui dentro não é o suficiente para fazer a transformação acontecer. Você precisa me colocar ali e criar os meios para que eu faça essa mudança acontecer. Você precisa me munir de, enfim, conhecimento, ciência, tecnologia, condições objetivas, autonomia, renda. Você precisa comprar as minhas ideias para fazer com que aquilo aconteça, né? E eu vejo que no campo legislativo isso é muito grande, isso é algo muito importante. Por quê? Com esse boom das políticas identitárias, né, e dessas candidaturas que são ecoadas socialmente em cima da identidade, ou seja, assim, uma parlamentar, eu enquanto mulher negra, eu enquanto não sei o que lá, a gente percebe que só a identidade por si só não dá conta. Ou seja, me torno uma parlamentar negra e vou trabalhar ali na Câmara Municipal como vereadora. Tá. Sei que sou uma mulher negra e cheguei até ali, mas a partir dali eu preciso ter conhecimento político, eu preciso ter conhecimento econômico, eu preciso entender como a máquina pública funciona, eu preciso saber como as coisas acontecem, eu preciso entender de conjuntura, eu preciso entender da política partidária, eu preciso... Então, assim, ser só uma mulher negra não basta, né? Ser só uma pessoa LGBT não basta, ser só uma pessoa com deficiência não basta. É um caminho que vai fazer com que eu consiga startar para determinadas temáticas, mas a identidade por si só não vai me permitir fazer a gira girar, né? Eu tenho que ter outras expertises. E aí eu percebo que dentro do poder legislativo isso é algo muito importante, porque eu vou precisar entender dessas outras coisas para fazer com que a política pública se efetive dentro do município. Então, eu consigo observar lá dentro da Câmara Municipal parlamentares que não conseguem ter essa expertise
não conseguem criar um prestígio na sociedade para motivarem seus eleitores a voltarem a elegê-los novamente. Porque a gente está vivendo um momento político-cultural que só chegar numa comunidade e dizer eu vou fazer uma quadra não é o suficiente. Chegar em determinado lugar e dizer, ó, aqui está precisando disso, então eu vou calçar essa rua, não é o suficiente. Isso é aquela velha política que a gente está acostumada, que olha, não é papel de vereador fazer rua. Esse é o papel do executivo. Mas o que a gente pensa aqui? Determinado vereador vai chegar aqui, vai ver a demanda da minha comunidade e vai fazer aquilo acontecer. Não, ele vai ter um papel de tensionamento do executivo para fazer com que a política seja efetivada naquele território. Mas que ele, por si só, não vai ser o responsável de fazer aquela política acontecer. E como é que a gente consegue se aproximar da demanda do povo? Entendendo o que é que o povo está querendo, entendendo quais são as demandas dessas pessoas, entendendo quais são os problemas da sociedade, entendendo o que é que, por exemplo, a juventude negra tem enfrentado aqui no Recife, entendendo que as mulheres do Recife, as mulheres mães do Recife estão enfrentando. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre mulheres mães, a gente pensa na questão da maternagem. As mulheres do Recife estão conseguindo parir com qualidade, porque o número de crianças e adolescentes, porque o número de crianças que nascem mortas, né, ou crianças que são mortas durante o processo de parto ainda é muito grande, sabe? Porque no Recife tem mulheres negras, sobretudo, passando por violência obstétrica dentro das maternidades. Porque a Barros Lima nunca muda essa realidade dela, né, de precarizar a vida de diversas mulheres que passam por ali. Vou colocar mulheres, mas enfim, mulheres, pessoas LGBTs, pessoas trans, homens trans, mulheres, estou falando nesse sentido assim, majoritário, né? Mas entendendo que dentro desses números tem também homens trans, pessoas não binárias e assim. Mas assim, por que essas pessoas continuam passando por violência obstétrica dentro desses lugares? Assim, um parlamentar precisa ter essa expertise para fazer com que o trabalho dele seja efetivado. Se um parlamentar não consegue compreender que isso é necessário, ele vai atuar naquela velha política de focar em um eixo. A gente vê que os vereadores eles legislam para todo o Recife. Só que a gente tem legisladores que parece que legislam só para uma RBA, ou se não para um bairro especificamente. Por exemplo, Hélio da Guabiraba é um vereador que tem muitas políticas voltadas para o campo da Guabiraba, mas ele é vereador de todo o Recife, não só da Guabiraba, sabe? Então, assim, e diversos outros parlamentares que vão fazer essa política, né? Para tal área eu fiz isso. Não, o nosso papel é fazer para todo o Recife. E para fazer para todo o Recife, a gente precisa conhecer todo o Recife. Uma pessoa só consegue fazer isso? Não consegue. É por isso que os legisladores conseguem montar uma equipe que deveria ser uma equipe qualificada para poder fazer esses estudos, né, estudos de área, essas pesquisas quantitativas, entender qual é a realidade financeira do município, entender por que em determinada RPA, por exemplo, a RPA 6 é onde a gente tem o maior número de pessoas cadastradas no CAD único. Por que na RPA 6? E, consequentemente, a RPA 6, sendo a RPA com o maior número de pessoas em situação de vulnerabilidade, não é a RPA que tem o maior número de dispositivos. Por exemplo, se a gente vai ver creche, a RPA 6 tem bem pouquinho, e a RPA 3, que dentro dos números não aparece em grande situação de vulnerabilidade, é a RPA que tem o maior número de creche. Ou seja, se as mulheres pobres estão na 6, por que as mulheres da 3 conseguem ter mais creche para deixar seus filhos, né, e, consequentemente, agirem sua vida, arrumarem um trabalho e algo do tipo, e a RPA 6, que é onde o pessoal está em maior vulnerabilidade, não tem. Então, assim, precisa se entender tudo isso para, a partir disso, conseguir se efetivar a política, né? E aí eu acho que a tua pergunta entra muito nesse sentido, porque o que é que eu percebo agora estando no legislativo, né? Que um legislador, uma legisladora que tem esse comprometimento de fazer com que a política pública, que as leis, né, que a melhoria da qualidade de vida das pessoas se efetivem em todo o Recife, faz com que seja necessário também, né, não só o legislador ter essa expertise, mas ele tem uma equipe muito qualificada, e muitos legisladores não têm. Eu estou dizendo que a equipe que eu trabalho é mais qualificada não, sabe, gente? Mas quando a gente compara aos outros legisladores que estão ali, a gente vê que é uma das equipes que mais tem essa expertise. Porque muitos parlamentares, inclusive, pagam empresas privadas para conseguir fazer esse processo de assessoria que não deveria ser feito por uma empresa privada. Sabe? Então, assim, você tem um legislador que paga uma empresa para fazer pesquisa para ele. Tem legislador que paga uma empresa para poder, enfim, atuar em determinadas áreas que tecnicamente não deveria acontecer assim. Mas é assim que acontece. Sabe? Então, assim, tendo essas duas experiências de executivo e de
aproxima muito mais da realidade. Porque o executivo, como o nome só diz, ele executa. Mas o legislativo é que precisa estar na rua, é o legislativo que tem que escutar o povo, é o legislativo que tem que ir, por exemplo, numa biblioteca comunitária, entender qual a dificuldade daquela biblioteca, entender porque no Recife bibliotecas comunitárias não são priorizadas, sabe? Se a gente fala de política da educação, a biblioteca não entra no lugar da política da educação, só entra a escola. E aqui a gente não trabalha a educação, não, sabe? Então, assim, o legislador tem essa aproximação, deveria ter, né? Essa aproximação maior com a sociedade, né? Mas isso não acontece. Então, assim, estando na Câmara Municipal do município, eu percebo que para que a gente consiga fazer um trabalho de qualidade, a gente precisa estar muito mais perto do povo do que o executivo. Mas quando a gente vai ver as redes sociais, sobretudo nossa própria direito, né? A gente tem aquela sensação de que ele é de fato o homem do povo, de que ele está perto de todo mundo. Mas, claro, não estou dizendo que ele não esteja, não é isso. Mas também existe toda uma elaboração de marketing por ali que traz para fazer com que esse prefeito pareça estar ouvindo as necessidades de todo mundo e, a partir daí, atuando para todo mundo. Só que não é exatamente assim que acontece, sabe? É algo muito mais complexo. Enfim, não sei se responde um pouco da tua pergunta, mas aí... Né? Mas assim, uma coisa que eu também acho muito massa é a gente entender como a política pública funciona, né? Como é que as leis funcionam e qual é o papel do legislador. Porque já vai fazer 2 anos que eu estou lá na Câmara, né? Eu vejo que a instituição Câmara Municipal do município ainda é um lugar que dá aquela sensação de distanciamento do povo. Só que a Casa José Maria, da Câmara Municipal do município, é a casa do povo, né? Está lá, nas suas diretrizes, que é ali o espaço. E a pessoa não pode entrar de bermuda, sabe? E a pessoa não sabe que pode chegar lá na porta do vereador e, ó, mano, na minha comunidade, ó, isso, cadê? Eu quero isso, quero que faça, sabe? As pessoas ainda não chegam na Câmara Municipal porque elas temem, elas pensam que não é um espaço para elas, elas não sabem que aquele espaço é um espaço voltado para aquilo. As pessoas cobrem aqueles parlamentares para fazer com que a política pública aconteça dentro do município, sabe? Para fazer com que as leis sejam formuladas. Né? Imagina se a gente consegue montar uma rede de bibliotecas públicas dentro do Recife, a partir daí a gente conseguir chegar na Câmara Municipal e apresentar um projeto de lei para os vereadores. Ó, a gente vê que as bibliotecas públicas não estão conseguindo ter isso, as bibliotecas comunitárias. A gente está tendo problema de estrutura, de financiamento, a gente está precisando disso. Que a gente quer que vocês formulem um projeto de lei ou que vocês pressionem o executivo para que eles reconheçam que nós temos um papel fundamental na vida das juventudes das periferias e a partir daí a gente quer que uma mudança seja efetivada, sabe? Dia 13, vai estar no São Paulo. No WhatsApp de Terezinha? Do Ariano Suassuna. É bom participar, porque realmente essa falta de fora e as coisas Dia 3 de junho agora, né? 13. O vereador vai criar a comissão para elaborar o plano das sequências de vida. Aí a gente vai estar sendo parte dessa máquina aí. Mas assim, a gente enxerga, aí a gente está participando, está sendo comunicação, está na luta, a gente enxerga que a gente consegue chegar pelo acesso, mas as coisas não funcionam. Porque a função dele, a cidade não tem recursos, não consegue financiar a sociedade civil com o poder público. A prefeitura está fazendo as testes em parceria com as ONG. Inclusive, a animação. Só como comentário, no passado, a prefeitura do município fez um edital público de bibliotecas comunitárias. 15 bibliotecas do setor social. Nem ele ganhou o resultado. E até hoje não saiu o resultado. Eu acho que isso, inclusive, enquanto mandato, assim, é bem importante saber por que isso. Porque a gente sabe, porque falam, né, tipo, vai falando ali, não publicou. Né? As respostas não oficiais é que nenhuma biblioteca estará preparada para assumir. Mas oficialmente, tipo, esse edital ele foi amplamente divulgado na rede social. Tá em vários 2023 foi? 2023. Está em vários sites. Então o dinheiro ficou parado, ninguém acessou o dinheiro. De uma biblioteca.
e tinha um recurso que era de 200 mil, que ia para dividir para a biblioteca específica. No edital eles não especificavam isso. Não especificavam o número de bibliotecas. Então, assim, Mas na rede a gente conversou assim, ó, vamos pegar a perfil para cada uma, biblioteca e dá para fazer muita coisa. Se segurar. Só que uma coisa interna, não saiu o resultado, a desculpa da pessoa que estava lá, não foi necessário, o edital vem na único, se você vai pegar a documentação, tem que ser coisa que está fazendo cartório, então não fechado. Aí existe isso, porque a ata está dentro do cartório e é possível, mas é reconhecer vai ficar rápido. Acharam que é. E a gente ainda fez um processo, gastou grana. Estava todo organizado e não deu resultado. E eu digo para dizer, a gente tem dinheiro ofereceu, vocês não ofereceram nada. O que eu acho mais chocante assim, é o fato de não ter divulgado. Assim. Beleza, não teve, mas por que eles não publicizaram isso? Beleza. Aí, o que está na mídia é o editor lançou um edital para contemplar a biblioteca. Se você pesquisar lá, tem. Dizendo que não saiu, porque ele não estabeleceu os prazos. Né? Todo edital tem que ser prazozinho, cadê a divulgação? E outra, né, se a Prefeitura do Recife reconhece que há uma problemática em relação à documentação, por que não cria os mecanismos necessários para que a galera consiga ter a documentação e, a partir daí, participar do processo de seleção do edital, né? A gente está com uma presença na municipal que é na negativa. Não quer dar. Então, na prefeitura da Feira não consegue achar. Então, procurasse para a prefeitura ter o documento. E aí, a solução que eu fiz sexta-feira lá, eu falei com o responsável, é a gente colocar o seu território, colocar ou procurar um espaço que ele coloca uma sede, né, um escritório, ou paga aquele quilômetro da escorreio, taxa máxima, lá para poder ter interesse na hora que ele está passando. Seja o interesse da população da família, para aumentar. Mas assim, a biblioteca, a gente está vendo isso aqui agora, né? Como esse território de várias frentes de apoio à comunidade LGBT, de acolhimento, e quanto pode ser e pode não ser também, né? Muitas bibliotecas escolares não são um lugar de acolhimento, né? A gente vê muitas histórias, né, dos acervos que são retirados, né, censurados, e a biblioteca comunitária acho que justamente é por ser esse lugar de acolhimento, né? Tanto de escuta quanto de ações, de encaminhamento para empregabilidade também. Podia ser um lugar visto, né, para dentro das políticas LGBTs também. Porque assim, na encruzilhada, né? Que vai colocar. De compra de acervo, né? Quem são os autores LGBTs de Pernambuco? Autores negros, indígenas, né? Brancos, principalmente, né? O que me choca é saber que teve toda essa política do edital, né? Tipo, eu não sabia, essa parte eu não sabia. Eu não sabia que teve edital, não. Mas essa política não ajuda muito, aí não tem uma conselho, assim, a imagem que diga para poder fazer e tal, é um prazo. Prazo de quanto aí está aprovado, sabe? Aí tem o plano estadual, esse espaço, esse espaço esteja dentro da legislação. Um avanço agora recente, né, que foi um PNL, que as bibliotecas comunitárias cadastradas na Receita Federal elas vão receber os livros, o acervo que ia para as escolas. Então, esse papel de crescimento da biblioteca comunitária, enquanto um lugar, um espaço de formação e educação, eu acho que esse é o crescimento que está assim. Mas a gente
vai conseguir manter uma biblioteca com essa estrutura somente por um livro. E assim, Como é que vai manter o acesso ali, o acesso só tem Então, oficialmente, a gente já recebe. Daí é o acervo todo da escola fica na biblioteca pública. O acervo da escola já vinha. É lei, sempre tinha os alunos que recebiam em esquina, a escola que veio, se estou querendo receber o livro, não quer receber o livro do cidade, para ajudar a escola, quer dizer, assim, ela não pode. Muitas comunidades, a escola tem biblioteca. A biblioteca comunitária acaba sendo esse papel. Sim, e as bibliotecas comunitárias também elas jogam o papel de, tipo, estar no processo de escolha, né, e de seleção desses conteúdos que vão para esses espaços públicos, nessa escola pública, né? Porque, querendo ou não, quem está mais perto das crianças não é a escola. A escola, ela no caso, tipo, a gente, enquanto criança, quando vai para a escola pública, a gente tem biblioteca, a gente olha a biblioteca. Mas muitas vezes ela não é um lugar que a gente frequenta, né? E aí, muitas vezes, o lugar que a gente frequenta, na realidade, são essas bibliotecas comunitárias, né? Esses espaços sociais, né? De fato, de ONGs, enfim, né? Lugares que realmente a gente se sente acolhido. E pode entrar no banheiro, assim. E pode estar divertido, então isso que a gente consegue, de fato, shortinho da colocar, né? Ciclone Imperatriz. Nossas dúvidas. Se eu pesquisar esse tipo de poder, por exemplo, a Câmara Municipal, o homem não pode entrar em bermuda, mas uma mulher pode entrar de vestido de qualquer tamanho. Isso eu fico pensando, que super vontade, por exemplo, uma pessoa em situação de rua vai entrar, sabe? Lugares Aí, higienizados, né? pois é. Então, assim, já parte daí esse lugar de higienização mesmo e quem vai ter acesso a esse lugar. Enquanto que você vê as bibliotecas comunitárias querem acolher essas pessoas. E isso não só na biblioteca, e na rural, né? A rural tem uma política de higienização muito grande, né? Que foi implementada, né? Nas últimas gestões que se teve, que as pessoas não podem viver lá da comunidade carente, as pessoas não têm acesso à mata que está dentro da rural para fazer coletas de frutas, porque veio da reitoria, há alguns anos atrás, que essas pessoas não poderiam acessar ali, sabe? A gente teve, e como isso não acabou com a violência, né? Pelo passado, a gente teve um segurança que foi assassinado para se roubar armas de segurança. Porque lá a gente não tem nenhuma política de segurança, que é a nossa segurança especializada, é a política de segurança da critério da empresa, né? A gente tem que agora eu não está mais em situação de rua, que a gente, né, conseguiu dar uma assistência a ela, mas tem uma aluna da rural, que é uma travesti preta, que está em situação de rua em 2018. E a rural, sabendo disso, o corpo docente sabendo disso, ela continuou cursando o curso de letras na garra e na coragem, estando em situação de rua, sabe? Ela está agora, tipo, conseguimos agora uma bolsa para ela está com um apartamento que ela levou sobre a cidade, ela conseguiu estabilizar agora, mas levar uns 6 anos. E aí eu não sei se é essa pessoa, mas eu e Ayara. Gente, isso aí vai ser próximo. Esse nome fazemos parte de uma comissão lá, cultural, né, que é para a implementação de políticas, né, LGBT que não tem. E aí foram criados GTs para a gente organizar e tal, o texto da minuta para ser construído. E aí eu fiquei num dos GTs coincidentemente com 2 assistentes sociais. E aí eu estava lá, eu aprendi muito assim com elas, sabe? Eu acho que eu estava lá nesse propósito de aprender, porque as coisas que elas estavam falando lá, e eu fiquei assim, horrorizada, porque, por exemplo, elas falaram de uma mulher trans que entrou, que estava em situação de rua, que entrou e que estava tentando acessos, porque tipo, você, querendo ou não, está em situação de rua, está estudando, você precisa se manter ali, né? E aí foi-se pensado diversos meios para poder ela se manter, e o melhor, segundo as redes sociais, seria de fato ela estar na moradia estudantil. Só que aí, que lugar é esse? Exatamente. E aí houve resistência da própria instituição para que ela se mantivesse na moradia estudantil. Porque sabe-se que não se tem o preparo, né, para poder acolher esses corpos diversos, né?
E aí, ela estando na hora de estudantil, ela teria um acesso mais rápido, por exemplo, para o RU, um acesso mais rápido para a própria universidade. Ou seja, ela Ela estaria... não precisa mobiliar-se numa própria casa com uma bolsa universitária. Exatamente. Aí lançam uma bolsa para ela, que é tipo, olha, a gente vai dar esse dinheiro aqui, te vira. Então, assim, é absurdo, sabe? É absurdo. Então, você vê que a própria universidade pública, muitas vezes, não é esse lugar acolhedor. Porque faz com que essas pessoas acabem se evadindo, sabe? Eu acho que, na verdade, ela foi bastante resistente, sabe? Porque, eu não sei, outras pessoas psicologicamente E falam pensar sobre justamente sobre isso, que a gente já teve outra situação de uma aluna da pós, primariamente, que a residência estudantil hoje, ela só é afetada para estudantes da graduação que moram fora do recinto do região metropolitana. Isso já são critérios que a gente, contra os coletivos que a gente tem vindo procurar, já vem brigando para a universidade para ser alterada. A gente tem que entender que o perfil das pessoas que acessam a universidade pública mudou. Graças a Deus, agora muitas pessoas acessam esse lugar. Então, a transferência de renda não é a solução para casos assim. Essa pessoa precisa passar por ressocialização, ela tem que desenvolver de novo essas habilidades, né, de relação interpessoal. E foi que eu ouvi da própria teoria de ação estudantil isso. A gente sabe que pode ter muito preconceito pela lado, vai, né? Mas quando foi uma mulher cis branca que em situação de boa da pós-graduação, o reitor não fez, o reitor de Itaipa sequer fez um edital, que é isso, provavelmente ela vai estar fora do edital e colocar ela na residência. Por que essa travesti negra, né, não foi colocada na residência? Muitas vezes ela é questionada quando ela acessa, quando ela passa no portão da grau, segurança pública por ela, não é mesmo? E ela está lá há 6 anos, todo mundo da cara dela, que a gente não passa despercebida, né? Se a gente quisesse, a gente passaria despercebido. Então, sabe-se quem somos nós, né? Hoje temos 45 alunos trans mapeados, uma universidade que tem 10 mil alunos, né? Então, a gente tem que entender que existe a universidade, não só a universidade, como a sociedade brasileira, ela tem tendências, que é o que a gente fala de estrutura, né? A ser machista, a ser transfóbica, né? E a gente entende que a transfobia e a xenofobia são frutos do racismo, eles não se desassociam do racismo, né? Por isso, o entendimento da STF de igualar a transfobia ao racismo, né? Porque é uma violência que vem de um racial, né? Porque quando olhou pra gente, patologizou os nossos corpos, as nossas formas de se relacionar, as nossas configurações familiares, né? Então, a família nuclear é um ser polarizador, né? Então, a gente tem que entender todos esses espaços que a gente tem que estão na educação. E a educação não é só a escola, não é só a universidade, a educação é aqui, né? É a esquina, né? A gente fala, né? No lugar, né? A gente tem falando sobre as pedagogias da Constituição, né? Que nos ensina, né? É a quadra que os meninos estão ali jogando bola, que também um ensinamento com a pedagogia. Então, a gente tem que pensar para além do óbvio, né? E é muito difícil de a gente se ver nesse lugar que o Jara falou. O adoecimento de se lutar, você é um corpo lutando dentro de uma estrutura, sabe? Isso é difícil pra gente, né? Porque a gente está vivendo as mazelas ali, né? E uma coisa que eu queria comentar quando o Jara falou sobre as pesquisas que tem mandatos na diferença que contratam empresas de pesquisa, mas isso não está só ali dentro. Isso está uma infecção, né? A gente tem uma infecção neoliberal, né? Dentro do poder público. Eu estagiei na grande pesquisa. Né? Hoje a grande pesquisa ela tem sociólogos e sociólogas contratados, mas a pesquisa que enquanto a estagiária foi aplicar em campo, foi uma pesquisa que a gente contratou, como se fosse a melhor coisa. Contratamos a empresa que fez a pesquisa para cidades como Nova York, Paris, como onde está em Recife. Aí você vai trazer uma empresa gringa para fazer aqui, você tem sociólogos contratados, você tem estudantes legais fazendo estágio. Tanto é que no meu relatório final, fiz um texto que até hoje, a grande Recife, se você estiver vendo isso, assine meu relatório. Não assinou meu relatório, porque eu expus tudo isso que eu coloquei, né, que eu estagiei durante a pandemia. Durante a pandemia a gente viu, né, que foi
pessoas foram mandadas embora, né? Durante a pandemia, de fato, teve esse monte da classe dos cobradores de ônibus, que se limitou a dupla jornada, que se diminuiu as linhas de ônibus, né? E eu falei isso no meu relatório, né? Que dentro da Grande Recife eu entendi o que é se ficção neoliberal, né? Porque questionava coisas de sociologia que meu relatório sequer foi assinado e hoje a Grande Recife não está também recolhendo outros relatórios. Hoje o CIEE está em contato com a Rural cobrando os relatórios que a Grande Recife não está dando para os seus estagiários. Porque hoje eles têm medo, depois da experiência que tiveram comigo, de que outros estagiários façam a mesma coisa. Porque um relatório de estágio é esse lugar, é um lugar de público também. Para você apontar não só as coisas boas, mas também as coisas ruins que teve no estágio. Não? E no meu relatório só você apontar as coisas ruins, né? Porque a coisa boa pandemia, trabalhei 3 dias. Eu tive um contrato de 2 anos, mas não sei também até como isso foi bom, né? Porque teriam outras formas que eu poderia ter essa experiência, né? Então, acho que a Grande Recife, especificamente, ela também é um órgão que ele é público e que a gente consegue enxergar como hoje o Estado está aparelhado por outros depois não, né? Sempre ser aparelhado pela burguesia, né? Atrás dos seus interesses, né? Não estou aqui, até familiares da nossa governação hoje em dia, eles ficam muito mais Recife. Então, a gente tem que pensar por que querem criminalizar o ato de pular cacata. Eu considero que a Grande Recife pular cacata. Porque eu não tenho, por mais que eles me dessem um tempo, tem outras demandas. Eu vou usar esse tempo para fazer outras coisas, mas depois que eu pular cacata. Isso não deve ser colocado como algo criminalizado, né? Porque é isso, o direito de ir e hoje está custando R$10. E às vezes ele não tem R$10 para comprar um ovo. Às vezes ele não tem, né? E acaba sobrando às vezes para o motorista, né? Não sobra para o motorista. Nunca sobra. Estagiei na Grande Recife, né? E se sobra para eles, Ele está para pular, na verdade. Ele abrir para que ele está dando a passagem. Tá dando a carona. Meu bem acabou, eu digo, estava sem passagem, eu digo, ó, tem passagem, porque se eu abrir, vai dar para caminho. Exatamente. Ele vai dar muito. Aí eu vejo muito nessa perspectiva, porque para mim é também, eu lido a ambos. Daí, né, aí eu fico muito feliz com o contrato. E de todas as faixas etárias, todos os grupos. Eu não fui professora de carreira, mas, enfim, aí nessa quantidade de gente que ano passado eu vi que veio muita gente também pelo passo livre. Porque a Grande Recife veio esse número de gente, não chega aí junto, ó, a gente não dá o passo livre para isso, a gente vê que a demanda é muito grande também. E não faz nada, tá ligado? E tipo, porra. É essa infecção neoliberal que a gente fala, né? Porque o transporte público se tornou consórcio Grande Recife, né? Para aquelas empresas lucrarem sobre um direito, né, do cidadão, que é o direito de se locomover, que O deveria ser governador oferecido. abaixou e igualou, mas tem poucos bilhões para fazer. E pensar que esse. Eu estava falando a ação das passagens, né? E se reconhece, mas qual que é a solução da Grande Recife? Primeiro é criminalizar, segundo a elevação de catraca. Então está disparado agora para a criminalização, porque teve acidentes, né? Que é a catraca dupla. E as pessoas gordas, e as pessoas com deficiência. As pessoas nem precisam ser gordas e estar com uma deficiência. Você está com uma mochila, você não passa. Né? E aí você, não sei se vocês lembram que teve até uma mulher que sofreu um acidente que ela rodou, porque são duas catracas independentes uma da outra, né? Uma catraca em cima da outra. Então elas giram de forma independente. Teve uma mulher que ficou com a cabeça presa ali, porque uma catraca rodou primeiro que a outra, e o corpo dela ficou preso naquela catraca. Eu, inclusive, pelo que eu lembro, foi a partir desse incidente que deu uma pausa na implementação dessas catracas elevadas. Mas são horas da mata. Os ônibus dessa linha não. Tem linhas específicas que têm essa implementação. Geralmente são linhas de lugares mais afastados. O próprio das estações de BRT também, né? Sabe? Então a gente vai entendendo a periculosidade, né, que a gente tem desse sistema individualista, né, liberal que a gente vive, inclui os nossos corpos, né?
posso agradar quem, né, gente? Eu tenho o meu bem, eu faço, tá tudo bem, tudo bem, né? Como a gente vai pensar essas demandas, né? Ai, gente, são muitas questões, né? A gente começou falando de trabalho, depois a gente foi política pública, depois a gente os desafios que o município da gente apresenta, né? Mas é muito nesse sentido mesmo, acho que está tudo muito bem interseccionado, né? Porque no final das contas a gente está falando sobre o quê? Vulnerabilidades. E eu acho que todos nós aqui, de uma forma ou de outra, temos alguma vulnerabilidade linkada à nossa experiência de vida, né? Ao nosso cotidiano. Então, assim, deixa eu ver que hora é só. 4h33, né? Mas já que é uma mais de 2 horas. Para a gente começar a levar para esses encaminhamentos, né, esses lugares de conclusão, eu fui anotando algumas coisas aqui, né? Então, o primeiro ponto que eu trouxe foram esses pontos que se cruzam, e aí a gente viu que, para falar sobre vulnerabilidade do trabalho, desafios do trabalho, a gente acaba cruzando com diversas temáticas, então aqui saiu renda, saiu gênero, saiu identidade racial, saiu etnia, então assim, tudo isso está muito bem amarrado, né, nesse grande processo colonial que a gente entende como Brasil, né, esse câncer que é o Brasil, né, esse lugar que, enfim, né, apesar do Brasil, estamos vivas, né, e eu acho que é justamente por estarmos vivos e vivas que a gente consegue ir bolando essas estratégias de sobrevivência e tentando fazer com que essa gira gire, né? Uma coisa que me chamou muita atenção foi isso que Maria trouxe, essa coisa da tecnologia, a gente trabalhar sem ver os rostos, mas eu acho que trabalhar sem ver os rostos também tem um peso político social muito grande, porque a gente atua ali sem ver o rosto das pessoas. Mas para a gente produz, a gente precisa utilizar do nosso imaginário, que gravou até aquele determinado momento rostos pré-definidos, né? E é justamente por não trabalhar colocando a cara que a gente continua tendo diversos problemas, como, por exemplo, Nome social do SUS. nome social no SUS, essa questão das leituras a partir das câmeras, erros de gênero, enfim, né?